Estúdio Eu e Ela apresenta. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela. Eu sou o Léo Cunha. E eu sou a Diana Cunha. E hoje vamos falar sobre uma pessoa que viveu o lado interno da polícia, viveu em Brasília, tem assunto pra caramba pra contar pra gente Verdade. aqui. Quem Já que é? conversou pra caramba e vamos conversar mais. A gente já fez um ainda. podcast antes, vai fazer depois, né? Uma mulher muito corajosa. A nossa convidada de hoje é a major da Polícia Militar do Rio de Janeiro há 29 anos. Foi secretária do Estado de Vitimização, deputada federal, mãe de 3 filhos e hoje é candidata a deputada federal também. Seja muito bem-vinda ao Eu e Ela podcast, Major Fabiana. Bem-vinda. É um prazer. Obrigada por você ter recebido e aceito o nosso convite. Muito obrigada, Diana. Obrigada, Léo. É uma grande honra, oportunidade de conversar, de debater, de falar sobre os assuntos da vida real, né? Os assuntos que indignam a gente enquanto pagador de imposto, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto torcedor de time. É verdade. Né? Que a política, ela perpassa, ela tá ali transversalizando todos os assuntos da nossa vida, né? Então, Com quando certeza. conversar com uma candidata a um cargo eletivo, eu entendo como uma conversa, um bate-papo de vida, né? Que a gente tem como conversar sobre todos os aspectos da vida de uma mulher, da vida de um pai, da vida de uma mãe, da vida de um profissional, né? Isso Então, aí. é a política que muda a nossa vida. Tá envolvido em tudo. Né? Tá envolvida em tudo, exatamente. Não tem pra onde a gente correr. Vamos conversar sobre isso. A gente já conhecia a Fabiana, a Major Fabiana, né? Chamar ela de Fabiana sem falar o Major antes é até complicado, né? Ela conquistou 4 votos na Avenida Atlântica em um bate-papo de 2 minutos. Acho que foi rápido. E o pior é que ela nem lembrava. Né? Porque é muita gente também. Eu não lembrava. Quando eu abri... Você lembrou da Diana, Fala. falou, te conheci em algum Eu lugar. olhei nos olhos dela e falei, eu te conheço de algum lugar. Mas olha só, quando o Major fala assim pra alguém, ela tinha que ficar assustada. Até com medo, né? Meu alguma coisa de Deus. errado. Não, mas, assim, Ainda Mas- bem que foi pra ela, né? Não foi pra mim. nessa Né? eleição de 2018, foi muito. A gente assistiu um fenômeno, né? Um case Verdade. para todo mundo que trabalha com política aí, chamado Jair Messias Bolsonaro, né? Um homem que foi eleito presidente sem dinheiro, contra a Rede Globo e falando de Deus, de amor, de família. Quando é que a gente imaginou que a gente teria a possibilidade de eleger um presidente do país com os valores, com os princípios que nós, pessoas comuns... Ele falava o que a gente gostaria de falar. Exatamente. De maneira assim. A gente olhou e falou assim, vamos ter a oportunidade de votar numa pessoa que bebe um caldo de cana igual a gente no domingo de manhã, espera a semana inteira pra ir na feira comer um pastel? Verdade. É real? Então a gente ficou embriagado, né? Pela possibilidade de fazer política. Muitos, pela primeira vez na vida, votaram com consciência, né? Votaram de acordo conforme a sua mentalidade. Né? Escolheram o seu candidato e não só votaram naquele cara do bairro ou naquele que alguém mandou, né? Quem votou em Bolsonaro nunca vai esquecer que votou nele. Verdade. Diferente de outros candidatos, que às vezes a gente nem lembra que a gente votou, né? Mas quem votou em Bolsonaro nunca vai esquecer. Você decifrou exatamente o sentimento. Engraçado você falar sobre isso, né? O sentimento das pessoas que votaram nele naquele momento foi exatamente esse que você descreveu, né? Você não deu um voto contrário. Você deu um voto Ou por favorável. descarte, né? Igual- Contrário. Eu vou votar no fulano porque eu não gosto do ciclano. Não. Você votou nele acreditando naquilo que ele naquela época falava. Mas o que é o voto? O voto, ela é a nossa arma. Seja a gente policial ou não. É a nossa maior arma. Então, hoje, quando a gente olha o voto como uma disputa ideológica, não esquece, não é nada disso. Voto é transferência de poder. Eu vou transferir para você o que eu quero que você faça com as escolas, com o posto de saúde. Beleza, eu tenho um plano de saúde. Não me atinge o hospital público, mas me interessa que ele esteja funcionando. Porque eu tenho amigos que usam... Eu tenho um funcionário na minha empresa, eu tenho uma prima, uma tia, alguém que usa. Então, assim, a gente entregou uma procuração em branco para uma pessoa de carne e osso que estava muito perto da gente. Eu acho que o grande diferencial do Bolsonaro foi isso. Ele entregou pra gente um negócio chamado acesso. A gente sabia que se mandasse um direct na rede social dele, alguém ia falar com a gente. Que a gente ia estar sempre a uma pessoa dele. Quando vocês votaram em mim, vocês sabiam bem, se a Fabiana foi eleita, eu vou estar uma pessoa do presidente Bolsonaro. Porque quando a Fabiana me encontrar de novo, a gente vai falar pra ela. E ela
A gente não tá votando num artista. A gente tá votando numa mulher que é mãe, né? Provavelmente vocês devem ter pesquisado a minha história ali, naquele momento na rede social, ou ali, você falou, bem, uma menina que entrou à polícia com 17 anos, morava em comunidade. Chegou onde chegou porque estudou, porque ralou pra caramba, sabe? Não foi porque caiu nada no colo. Uma mulher que é mãe de 3 filhos, e assim, hoje eu sou casada, mas eu tive 3 filhos, eu criei sozinha 3 filhos. Vou falar. Criar um casado já é difícil, mas... Vou falar, que dificuldade criar... Porque assim, muito mais do que criar bons alunos, não, criar boas pessoas, sendo mãe... E assim, sendo mãe sozinha, e pensar que hoje 80% das mães são mães solo... Olha como a dificuldade que muita gente está passando, e às vezes a gente ignora isso e não entende como direcionar outras mulheres para que a gente entenda a representatividade do voto, né? Vocês falaram, poxa, Fabiana, eu votei em você em 2018, vocês nunca vão esquecer, porque naquele momento ali eu representei vocês, entendeu? Então, quando isso se faz... Poxa, o legislador, ele é muito sábio, né? Quando inventou o sufrágio universal ao voto, foi para isso. É que veio se desvirtuando ao longo do caminho, assim como muitos valores estão se invertendo, né? Na sociedade, na escola, nas comunidades, né? Nos restaurantes. Tem muitos valores se invertendo no futebol, em um monte de lugar, sabe? A gente vive hoje esse fenômeno da banalização de coisas que a gente deveria parar, se olhar no espelho e falar assim, cara, desde quando eu normalizei morrer 4 mulheres por dia? Desde quando eu normalizei um menino numa escola, um adolescente numa escola, tirar foto das meninas e hospedar num site, classificá-las por sexualidade, assim, passou da brincadeira, sabe? Virou uma exposição e que cabe a gente hoje em dia orientar os nossos filhos, né? E aí, desde quando? Quando a gente se pega, de que forma estamos exercendo os nossos principais papéis? Como eu estou exercendo o cargo de pai e mãe? Bem, eu ensino a minha filha que, beleza, ela não precisa passar perrengue na vida, não. Mas eu vou controlar os perrengues dela, sabe? Eu, graças a Deus, eu não preciso que a minha filha pegue ônibus, como eu peguei na minha época para ir para a escola. Hoje eu não consigo. Hoje eu consigo dar um transporte escolar para ela ir para a escola. Mas isso não diminui a responsabilidade dela em me entregar uma nota boa. Então a gente se posicionando enquanto pai, enquanto mãe, enquanto vizinho, enquanto profissional de imprensa que vocês são, que tipo de informação eu tô propagando? Bem, eu tenho algo nebuloso, deixa eu esclarecer aqui, sabe? E não é um lado A ou lado B, não, é a verdade. Vamos apresentar o mais possível, o mais perto possível da realidade, vamos jogar pro lado de lá a responsabilidade de entender, vamos decifrar essas coisas que às vezes parecem muito complicadas, né? E assim, o papel do jornalista hoje é muito importante. O presidente Bolsonaro foi eleito porque a parte da mídia conseguiu entender o seu poder de comunicar verdade, realidade, e conectou corações da gente, de pessoas normais, seres humanos, que tem que acordar, se a gente vontade de comer um pão, tem que ir na padaria, sabe? Se compra uma blusinha na internet porque é mais barato, entendeu? Mas assim, então eu acho que o principal motivo da gente hoje fazer qualquer tipo de coisa o principal motivo deve ser a gente decifrar, a gente tornar o mais fácil possível para, seja lá onde a nossa mensagem está chegando, para o receptor entender. Ele tem uma coisa na mão dele poderosíssima, chamado voto. E ele pode ter R$1 na conta ou pode ter 1 milhão. Todo mundo tem o mesmo voto. Depende dele transformar esse voto em melhorias para a vida dele ou passar mais 4 anos reclamando que ninguém faz nada por ele. Aí não. Segura a tua... Aí segura. Não. Aí segura, porque aí se você, poxa, vota ou sem pesquisar, ou porque pegou um papelzinho no chão, você não tem o direito de reclamar e de vir meter o dedo na cara de falar. E também incluir o que não vota.
Porque o cara que não vota, não tem candidato bom, não sei o que, eu não vou votar em ninguém. Uma multa só de R$3, não vou votar. Também tem isso, também. Gente, a gente, exatamente, a gente reclama que o Estado, a nação, entrega pra gente poucos direitos, né? Cara, entregou pra gente um negócio chamado voto, que é uma procuração em branco. Se a gente se entender enquanto sociedade, vamos lá, as mulheres que são mães solteiras, vou dar um exemplo. Junta essas, não sei quem são, eu nunca mapeei, tá? Não sei quem são. Mas junta essas mulheres mães solteiras, entre elas, mesmo sem elas combinarem, entre elas, alguma coisa no coração delas vai falar mais alto e vai fazer elas escolherem alguém. Junta quem precisa do agro. E aí a gente consegue fazer um Congresso Nacional que represente a gente. Mas, hoje em dia, a sociedade... A gente pode demonizar a sociedade? Falar que a sociedade está errada porque não quer ir votar? Cara, a mídia tradicional só entrega o mais asqueroso que existe da política. Hoje, um cidadão comum que acorda 3 horas da manhã, que pega um trem para estar no emprego, sabe? Pega um trem lotado para estar no emprego, longe de casa pra caramba, sabe? Ele liga a televisão e só mostra pra ele o cara que foi preso roubando milhões, o rombo do INSS lá, os aposentados, com 6 bilhões, por um governo que no último ano aumentou o imposto 43 vezes e ainda assim fechou um ano com déficit de 1 trilhão, né? Eu lembro que quando eu era deputada, o Bolsonaro mandou auditar os contratos da Caixa Econômica Federal. E por incrível que pareça, a maior categoria de fraude estava nos contratos, estava nos subsídios, né, de moradia para aquela galera que é muito pobre e mora na rua. Por exemplo, tem um padeiro, o cara tem uma especialização, ele é padeiro, mas ele perdeu o emprego por algum motivo, e ele, com a família dele, não tem mais condições de pagar o aluguel, ele foi para a situação de rua. Mas ele não é morador de rua. Ele foi com a família dele para a situação de rua porque ele perdeu o emprego. Mas se esse cara tiver uma casa de novo, ele tem currículo, ele tem capacitação profissional. Ele consegue se realocar no mercado de trabalho e voltar a dar dignidade para aquela família. E aí tem uma linha de financiamento na Caixa Econômica Federal, que é essa linha mais baratinha, que identificava as pessoas em situação de vulnerabilidade e botava aquela pessoa para morar ali naquele apartamento simples, pequenininho, lá de 40 metros quadrados e tal, longe. Mas tira essa pessoa, porque ele vai conseguir se realocar como garçom, como padeiro, com uma profissão simples, mas que ele é bem qualificado para isso, né? E aí ele tira a família dele da população de rua. Essa linha de crédito, que aí o cara paga 6 meses depois de arrumar um emprego, paga 20, 30 reais por mês. Era a maior roubalheira da Caixa Econômica Federal. Era em cima dos mais pobres. E aí quando a gente olha um rombo do INSS com desconto, sabe? Eu perdi meu avô com 104 anos. O amor da minha vida, eu perdi ele em 2024. Mas sabe, quando eu vejo, eu só penso no... Meu avô não tá mais vivo, mas eu só penso no meu avô. Meu avô trabalhou como ourives desde 10 anos de idade. Sabe? Morreu 104 anos lúcido. E pensar que o meu era um desconto de 6, de 8 reais, mas somando bilhões, milhões de aposentados. Cara, tava o filho do Lulinha, tava lá o careca do INSS, tem um monte de gente presa. Não é fantasia. A gente não tá inventando, não é fake news, não. Tem gente presa, tem CPI aberta sobre isso. Sabe? Tem sigilos bancários quebrados. Então tem muitas coisas que afetam uma população diretamente e a gente não pode fechar os olhos, sabe? Eu costumo dizer que a gente não tá mais... o descaso, o abandono, a corrupção não atinge só as pessoas mais abastadas, não. Hoje ela tá atingindo aquela pessoa que mais precisaria de uma mão. E aí as pessoas hipócritas, as pessoas sem responsabilidade, as pessoas que não têm Deus no coração, sabe? Porque eu penso, não pode ter Deus no coração pra fazer uma coisa dessa. A pessoa que pensa que tem Jesus Cristo, que tem justiça divina, essa pessoa não pode ter coragem de roubar 6 reais de um velhinho, sabe? Que se aposentou fazendo no campo lá, aposentadoria agrária, rural. O cara que, sabe, trabalhou debaixo do sol, se aposentou. E os caras estão ricos em cima dessas pessoas. Assim, já foi tempo em que a gente podia falar que a política
iria mudar a vida de quem tem carro próprio, de quem mora na Zona Sul, de quem... Não. Hoje a política, ela precisa se entender como política real para mudar a vida de pessoas reais, comuns. Porque é aqui embaixo que a corda tá apertando. Porque quem tá lá em cima tá arrumando um jeito de pular fogueira. Quem tá lá em cima tá dando um jeito de sair do país. Tá dando um jeito de... Sei lá, hoje em dia qualquer um abre uma conta bancária, né? Antigamente eu lembro que era uma burocracia, mas hoje por conta da lavagem de dinheiro, por conta da... Pô, banco digital, você abre 10 contas no teu CPF em 20 minutos. Por conta... Clica ali, bum, foto, acabou, acabou. Léo pergunta bem, por que, Fabiana? Por quê? Por quê? Porque hoje o crime organizado começou a entender que dá muito mais trabalho vender droga, traficar arma lá na esteira do varejo. Isso dá muito trabalho. Sim, é mais fácil lavar dinheiro. É mais fácil investir em rede de farmácia. É mais fácil extorquir o cidadão. Posto de gasolina. E o pior que a gente, como cidadão, a gente sabe, cara. A gente sabe qual é a farmácia. A gente sabe qual é a gente que não... A loja de pet. Tudo. A gente vê um monte de coisa, assim. Ela saindo agora. Você botou uma escuta aqui antes. Que a gente tava falando sobre. Eu falei, cara, a gente já sabe quais são. E não é possível que ninguém... Muitas holdings, muitas fintechs hoje abastecem o crime organizado, né? E aí tem muita gente preocupada com o Pix. Cara, o CV, o PCC não transfere dinheiro por Pix. Não se preocupa com o Pix, porque se os Estados Unidos quisesse, ele transformava uma estrutura muito melhor do que o Pix. O Pix não vai sair das mãos dos brasileiros, porque o crime organizado não tá transferindo dinheiro no Pix. O crime organizado, ele já tá se articulando para comprar, muito além disso, para comprar políticos, né? Ele entendeu para que eu vou trocar tiro na ponta da linha, vender droga no varejo, se dá muito mais dinheiro eu vender o gás. Eu nem apareço. Exatamente. E aí virou o quê? Melhor dos mundos. Uma máfia empresarial predatória. E o Rio de Janeiro está exportando essa tecnologia para o Brasil, tá? Já vi aí Espírito Santo, Baixada Santista. Tem verdadeiros bairros com barricadas que a polícia não entra mais não, tá? E quem mora lá, que até então era uma rua residencial, não paga vale água não, pra ver se você vai conseguir comprar água pra tua máquina lá, pro teu galão lá. Eu não lembro, a gente chegou a falar sobre isso aqui. Foi de uma... Não era comunidade. Que a pessoa paga a conta de água normal. Cara, no Valqueire, Praça Seca, por ali. É alguma região ali que ela paga a conta de água normal, ela paga a água da facção, né, que cobra. A taxa pra existir. A luz, paga a luz, que é não sei se é a lá. Ela paga duas contas. Eu acho que e se não pagar uma, corta e o cara. Eu acho que isso vocês tocaram num ponto. Não é favela, não. Não, vocês tocaram num ponto muito importante. Porque o cidadão de bem hoje, por isso que eu digo, né? Isso não tá atingindo quem mora no Alto Leblon, não, né? O cidadão comum, pagador de imposto. Não, a gente tá falando... Porque assim, às vezes as pessoas acham que, um podcast... A gente tá falando, comunicando... Cara, a gente aqui tá comunicando pra todo mundo. E todo mundo pode entender, em algum momento vai entender... Bem, meu sapato aperta nesse calo aí que eles estão falando. Por quê? Hoje o cidadão de bem, que mora em casas, boas casas, que até então eram bairros residenciais, não sei vocês, meus avós, né, moravam em Bangu, Padre Miguel. Então eu lembro naquela época dos meus avós colocando cadeira de praia na rua pra conversar, né? Sabe? Que era super normal. Eu ia pra rua pra jogar queimado, pra brincar, pular elástico, pra jogar bola e não voltar, só voltava de noite. E assim, minha mãe... Berrando. Pra beber água, não voltava mais. E falando teu nome completo. Exatamente, aquela coisa de louco. Boa. E aí você vê o cidadão hoje sendo duplamente tarifado. Porque ele paga imposto. Que não é baixo. Que não é baixo, né? A gente tem aí das maiores taxas de impostos. 43 vezes o imposto foi aumentado em 2025. Olha isso. Fabiana, beleza, isso resultou em quê? Resultou num déficit, num rombo de 1 trilhão. Pô, como assim? Fabiana, os juros do cartão de crédito do rotativo, pode pesquisar, 386%. Não paga cartão de crédito, não. Em qualquer país sério, isso seria agiotagem. Só no Brasil, isso é dívida do pobre. Só no Brasil, o governo sequestra dinheiro privado
Vai lá, na conta bancária que a gente tem. Que a gente fechou uma conta, às vezes a gente tem um consórcio, tem um FGTS. Aí o governo federal determinou uma portaria para as instituições financeiras, determinando que de 5 a 8 bilhões e meio, se eu não me engano, fosse sequestrado dessas instituições financeiras, desde que a pessoa não mexesse há mais de 2 anos naquela conta. O dinheiro é seu, tá? Tá na conta. Também, né? Mas o dinheiro... Mas quando vai lá buscar, o governo federal já sequestrou. E o que ele fez com isso? Ele fez um programa chamado Desenrola. Aí tem o Desenrola 1, o Premium, o Plus. Como se a gente não tivesse boleto suficiente para pagar, ele tá pegando o dinheiro do povo para comprar voto. Né? PT sendo PT, usando o dinheiro do povo para comprar voto. Ele pega o dinheiro público, o dinheiro privado, ele pega o dinheiro da pessoa, o dinheiro privado, né? E transforma em dinheiro público. Não que não seja assim normalmente, porque a gente paga imposto. Então, o imposto, que é dinheiro público, é dinheiro nosso. Então, também deveria ter um cuidado mais atento, né? Porque também é dinheiro nosso. Mas aí a gente tá vendo, voltando aí pro que vocês estavam falando, da pessoa... A pessoa hoje é humilhada. Porque ela é extorquida 2 vezes. Ela tem que pagar o IPVA, ela tem que pagar a conta de luz, ela tem que pagar a conta de água, o gás, mas ao mesmo tempo ela tem que pagar a taxa para sobreviver. Por quê? Porque nessa máfia empresarial criminosa, o tráfico entendeu, bem, eu vou continuar vendendo minha droga, minha arma? Vou, porque a gente tem 16 mil quilômetros de fronteira seca. Essa arma vai entrar, essa droga vai entrar, vai chegar ao Rio de Janeiro. E é lucrativo? É lucrativo. Mas, quando era só tráfico de drogas e armas, o tráfico ainda podia se esconder na clandestinidade, que a polícia entrava e dava... Hoje em dia, depois que que houve uma milicialização do tráfico, a gente vê verdadeiros bairros dominados por barricadas. E assim, é muito importante. Gente, quando é que beleza, a gente não mora em bairro. Eu moro na freguesia. Ainda, né? Isso que eu ia falar agora. A gente não mora Porque tá crescendo ainda. Tanto que daqui a pouco... Eu vou falar. Quando eu soube que eu vim aqui, eu falei assim, cara, tomara que eles me perguntem o que eu acho. Se o crime organizado no Rio de Janeiro é algo... Eu falei assim, eu vou procurar esse debate, que eu gosto de falar. Que o crime organizado do Rio de Janeiro, hoje, ele está sendo exportado para o Brasil inteiro, né? E aí eu gosto de falar que tem gente que fala assim, mas eu tô aqui em Copacabana, não chega aqui. A Fabiana tá falando de taxa de gás, eu não pago isso aqui. A Fabiana tá falando de taxa da farinha, pro comerciante poder vender o seu pãozinho, não pago isso aqui. Mas não se mexe, não. Porque daqui a pouco... Por enquanto. Até o Uber que anda aqui na rua vai ser controlado, tá? Até quem tá na orla... Eu quando me formei aspirante, eu tinha 17 anos, né? E era uma novidade naquela época ser formada em inglês. E meu pai se alfabetizou muito tarde. Então, meu pai dava muito valor a esse negócio de estudar. Então, tudo que ele podia, tinha eu e minha irmã pra estudar. Era muito sério esse negócio de estudar lá em casa, sabe? Meu pai não tinha um bom carro, mas eu estudava numa escola bam. Sabe? Era até difícil, porque, tipo, na hora do recreio, minhas amigas compravam na cantina. Eu não, eu tinha que levar meu biscoitinho de casa, porque meu pai tem dinheiro pra pagar mensalidade. Mas merenda todo dia já é demais, sabe? E assim, eu cresci com essa mentalidade. Estuda. Então, com 17 anos, eu me formei no IBEU. No Instituto Brasil Estados Unidos, na Tijuca. E quando eu saí aspirante, né, com 20 anos de idade, eu era a única da minha turma formada em inglês. Eu fui pro batalhão de policiamento em áreas turísticas. Gente, eu me formei em 2020, há 26 anos atrás. Eu olho hoje para uma área de especial interesse turístico, eu tenho vontade de chorar. De chorar. Primeiro porque o policial não consegue ser um policial efetivo, um policial que entrega um serviço de segurança pública de qualidade, que a gente merece e a gente paga caro para ter. Óbvio, primeiro porque ele não consegue. Segundo porque ele não tem nenhum tipo de retaguarda social ou jurídica. Às vezes não tem nem saúde mental para entregar. E também porque a gente tá vendo ali 60% do povo brasileiro vivendo na informalidade e um governo, porrada no informal. Arrocha o informal, arrocha o camelô. Será que sou eu, Fabiana, maluca, que vejo, que consigo olhar e entender um ecossistema podendo se comunicar
E os caras não estão vendo? Não, cara, de verdade. Isso essa manipulação da narrativa, a manipulação do caos urbano é de propósito, pra gente ficar refém desses caras mesmo. Entendeu? Pra ficar refém desses caras mesmo. Porque dá pra acertar? Dá pra acertar. Beleza, eu concordo. A gente lá em 2018, a gente achava que era a curto prazo. Não vai ser a curto prazo. Não vai ser uma coisa pra eu votar agora e daqui a 6 meses estar vendo. Não vai ser. Mas a gente não pode deixar virar, porque se deixar virar, vai ser a curto prazo. Se a gente perder a eleição pra esquerda agora em outubro, vai ser a curto prazo. Olha a América Latina como um todo. Colômbia, Peru. A América Latina como um todo já abandonou as suas práticas progressistas e voltou a trazer a segurança pública para o centro do debate e tratar a segurança pública, tratar o bandido com tolerância zero e pensar na cooperação dos presídios estaduais e federais. Pensar em entregar leis mais apropriadas à evolução social. Pensar em trazer costumes conservadores, né? Ditos... Hoje a gente gosta muito de falar nisso, né? Costumes conservadores. Mas que nada mais é do que a gente precisa para viver, né? Porque não dá pra gente banalizar, não poder andar na rua, porque o celular pode ser roubado pra comprar uma cervejinha. Peraí, cara. Eu parcelei isso aqui em 12 vezes. Como é que alguém tem o direito de vir roubar pra comprar uma cervejinha? Então, assim, a inversão de valores. As coisas estão sendo entubadas na gente goela abaixo. E às vezes a gente que minimamente pensa fora da caixa, a gente fala, cara, eu devo estar errado. Será que eu sou um ET nesse mundo? A gente já pensou assim? A gente falou assim, será que a gente tá errado, cara? Será que tá todo mundo certo e a gente tá puxando a bandeira errada? Será que a gente não evoluiu? Todo mundo tá bem evoluído e a gente parou no tempo? Você tá falando isso da cervejinha do dinheiro? Eu vi uma reportagem aqui que o prefeito tá investindo em drone. Mas, pô, maneiro, cara, vai prender os gansos, né? Pegar os gansinhos aqui de... Não, cara. É pra prender o cara que tá trabalhando de maneira informal, que, porra, cria alguma coisa pra essa galera. É muita gente pra trabalhando. Pra prender o camelô, não pra prender os ladrõezinhos. Eu fico olhando assim, eu falo, cara, o investimento vai pro lugar errado. É lógico. Eu acho não que investe no que é pra investir, investe no que... Mas isso não é sem querer, é de propósito. É lógico que é de propósito. Porque se a gente tem um problema e a gente resolve o problema, acabou o problema, esse cara vai ter que ir palanque pra ele subir pra pedir teu voto de novo. A gente fica alimentando essa estrutura como se eles estivessem fazendo algum favor pra gente. Parlamentar, prefeito, governador, o gestor público não tá fazendo favor pra gente não, tá? E é por isso que eu falo tanto a importância do voto. Cara, assim, eu gosto muito de falar que hoje a rede social colocou no mesmo patamar o deputado que tem 50 milhões pra gastar numa eleição, que eu também não consigo entender, quer dizer, eu entendo. Deixa quieto, porque assim, ele não vai ganhar 50 milhões em 4 anos, né? Mas ele joga 50 milhões pra ser eleito, né? Mas deixa quieto, vamos fingir que a gente não entende? Ah, não, mas depois você mata uma curiosidade minha, depois claro. Com essa... É que, às vezes, passa alguns, né, e falam, não, que eu tenho X, tenho... Eu falo, cara, mas assim, hoje é rede social, óbvio que tem gasto. Mas como é que... eu não consigo imaginar como é que gasta tanto, pegar esse teu exemplo aí, pra uma eleição, cara. É pra responder? Não, se você não quiser falar dele. Não, teve uma pessoa que falou assim, não, que eu gasto 400 mil. E é muito pouco. Aí eu olhei pra minha eleição. Eu falei, cara, 400 mil é muito pouco numa eleição. É muito dinheiro na minha cabeça, 400 mil. Pra uma eleição. Olha só, eu acho... Porque eu acho que... Desculpa te cortar. Porque antes ainda tinha papel, tinha panfleto, cabo eleitoral, tinha tudo. Camisa, boné, né? Camisa, boné. Carro de som. Carro de som. Já usei. Meu pai usava aquela cola. Não, quem nunca valeu com uma camisa de candidato? Quem nunca dormiu com uma camisa de vereador aqui? Então, hoje você não vê. Hoje é muito rede social e tal. E ainda tem um lance que você estava falando lá atrás sobre a importância do voto, que as pessoas dão tanta importância que vende. R$50. Aí vende o voto hoje, fica 4 anos pagando esse voto depois. Que tem muito. Porque o voto não é mais dele, né? Já que ele vendeu. Sim, e tem muito desses aí. Eu falo, pô, só pode ser pra isso, cara. Não é possível, não tem outra... É muita grana. Infelizmente hoje, assim, eu não costumo criticar a sociedade que fala, não quero me envolver com política. Eu gosto de parar um tempo e gastar meu tempo fazendo essa pessoa entender que ela tá olhando sobre um prisma errado.
Não que isso não esteja certo, porque realmente está sendo comunicado para ela pessoas que estão usando o dinheiro público, a boa-fé das outras pessoas, para roubar muito. Mas também, é só a política que rouba? Não. Não, tudo. Pô, tem um médico ruim, tem advogado ruim, tem policial ruim, tem bombeiro ruim. Então, Tudo, beleza. Tudo, é. Aí, o que a gente pode fazer? Beleza, só que a gente tá falando de político ruim. O político, ele só é ruim porque a gente elege ele. E se a gente elege ele, se ele fez merda, desculpa, se ele fez coisa errada, Não, na pode próxima... falar merda, pode falar merda. Desculpa, é que policial fala um palavrão a cada vírgula, né? Verdade. Mas assim, eu acho que faz muito sentido a política hoje, ela é... o que é a política? A política é um sistema, né? Quer dizer, o sistema está acima da política, né? Tem uns leões de chácara ali, né? Que são os ministros do STF, né? Que a gente acha que é o... Mas são os leões de chácara protegendo o sistema que está por trás deles, né? Eu achei que fosse a Constituição que eles protegiam. Deveria ser, né? Eu jurava, seria tão bom. eu jurava que era isso. Será que vai ter um dia que a gente vai viver num país em que a Constituição... Mas, assim, deveria ser... Meu sonho. Deveriam ser os supremos guardiões de um poder judiciário que, assim... Poxa, quem de nós não respeita um juiz? Quem de nós não respeita um promotor? São carreiras dificílimas que tem que estudar muito. Mas, infelizmente, hoje, a grande parte do judiciário está aparelhado para a política. A gente vê hoje um Supremo Tribunal, que deveria ser Supremo Tribunal do Judiciário, se arvorando a ditar lei, se arvorando a interferir, muitas vezes, na educação dos filhos. Poxa, quando a gente vota num governador, a gente vota para que aquelas escolas estaduais sejam gerenciadas pela política do governador, pela forma com que o governador... Poxa, a gente vê isso assim... Só digita aí, ou vai pra inteligência artificial e pergunta se eu tô falando a mentira. No Espírito Santo, existia uma lei estadual, no Espírito Santo, o governador, ele determinou, né, que os pais poderiam controlar os conteúdos da escola que tratassem de sexualidade, identidade de gênero. Os pais poderiam dizer, opinar, meu filho vai participar, autorização para os pais. Os pais tinham que emitir uma autorização para as crianças, né, primeira infância, geralmente, ensino fundamental, participar de atividades nesse tema. E aí, determinado membro de um poder, não sei se municipal, ingressa com uma ação no STF, o STF vem e derruba a autorização que a gente deu para o governador através do nosso voto. Aí ele entuba dentro da minha casa que o ministro do STF tem mais autoridade na criação da minha filha do que eu. Mas não tem nem... Podendo. Mas não tem mesmo. Porque quem manda na minha filha de 10 anos sou eu, né? Ministro do STF que vai entrar dentro da minha casa pra dizer que na escola da minha filha ela vai ver a apresentação de cavalo taradão, porque ela não vai mesmo. Só que a gente... Mais uma vez, ela vem a chata da Fabiana. Em que ponto a gente parou de falar sobre isso? Como é que isso normalizou? Normalizou. Sabe, como é que a gente começou a achar que a gente é o diferente? Não, nós não somos o diferente. É porque dá trabalho pensar fora da caixa. Dá trabalho arregaçar a manga. Sabe? A Fabiana aqui, eu sou policial desde os meus 17 anos. Quando eu vou pra política, eu não vou atrás de emprego, não. Profissão eu tenho. Sou formada em Direito. Eu sou especializada numa MBA em Gestão de Pessoas. Eu sou formada em Inglês. Eu tenho curso de Investigação em Perícia Criminal. Quando eu vou pra política, eu vou porque eu me considero capaz de representar diversas coisas na área de segurança pública, diversos segmentos. Eu falo muito de retaguarda social e jurídica, de construir uma política de saúde mental para os agentes de segurança pública. Isso tudo por quê, Fabiano? Porque você defende PM? Não, isso tudo é porque eu sou uma mulher que faz mercado, que dirige de noite, que leva a filho para o hospital quando tá passando mal de noite. E eu preciso de uma segurança pública adequada que garanta o meu ir e vir. Que garanta o ir e vir do meu filho que pega ônibus para ir para o UERJ. Do outro que é policial e sai de casa às 4 horas da manhã. O Estado tem com ele, que é policial militar, o mesmo dever de proteger, que ele tem um dever de proteger o morador da comunidade. Então, eu falo de segurança pública porque eu sou policial, porque eu estudei a minha vida inteira para falar sobre isso. Para chegar lá, numa comissão de direitos humanos, e para desconstruir muitos discursos de deputados de esquerda que tentam entubar a bandidolatria,
tentam entubar a apologia ao crime, tentam ressocializar conceitos de maconheiro. Gente, a droga destrói uma família. A partir do momento que eu estou no local e eu permito que o debate de drogas seja submetido a um nível de aceitação, de legal, eu vou estar colocando sob júdice a minha trajetória enquanto mulher. Porque quantas vezes eu, policial militar, eu parei na entrada de comunidades e vi mães. Senhora, o que a senhora está fazendo aí há tanto tempo? Ah, tô esperando meu filho que foi lá em cima. Há quanto tempo? Ele foi 12:00. Senhora, já são 10 horas da noite, ele não vai descer mais. Vamos comigo para a delegacia. Eu não fiz isso com mães 1, nem 2, nem 3 vezes, não. Foram muitas vezes que eu vi famílias inteiras destruídas pela droga. E aí eu vou achar normal, vou achar que... Eu vou achar... Eu não vou me indignar quando chega no Congresso Nacional e tem uma propositura de dose segura de crack. Olha que loucura. Que loucura mesmo. Dose segura de crack. Aí eu tenho que falar, não, peraí. Calma aí. Deixa uma polícia do Rio aqui, que trabalhou a vida inteira em batalhão, falar. A droga destrói famílias. A droga tá destruindo. Eu cansei de fazer... Antes do Marcelo Freixo determinar um termo de ajuste de conduta, né? Eu cansei de recolher a população em estado de vulnerabilidade, usuários de crack, quando eu era subcomandante do Batalhão da Maré. Ali no entorno da Nova Holanda, aquelas cracolândias, né? Chegava com diversos órgãos governamentais e a gente levava fazia um recolhimento compulsório daquelas pessoas, né? E naquele meado ali, tinham crianças desaparecidas. Aquelas crianças que estão no cadastro de crianças desaparecidas, sabe? Beleza, tinham criminosos, tinham, mas o que mais me tocava, eu como mãe de 3, sabe? Mãe de 3 filhos, quando eu vi uma criança desaparecida, eu falo assim, nossa, que coisa boa, achei uma criança desaparecida. Sabe, valeu a pena todo o meu esforço de estar desde 4 horas da manhã aqui recolhendo essa população de drogas na rua. Essa criança desaparecida, usuária de crack, ela era levada para a delegacia, os pais dela eram chamados. Quando os pais chegavam na delegacia, a criança não reconhecia mais os pais. Caramba. A criança entrava num estado de terror, porque ela não reconhecia mais os pais. Ela já estava tão devastada pela droga, sabe? E aí, como é que essa droga chegou nessa criança? Às vezes é aquele papinho, aquele bate-papo gostosinho no recreio, sabe? Às vezes é a gente que não enxerga. Quer ser aceito pelo grupo. Quer ser aceito pelo grupo, porque ninguém... Ah, Fabiana, procurei as drogas porque meus pais estão mal. Não, você vai procurar a droga porque você procura um prazer. Um prazer momentâneo naquele momento. Então a gente não pode dizer que o prazer vai vir através das drogas. A gente não pode banalizar isso. Eu não posso achar comum um filho meu flertar com as drogas num grupo de WhatsApp. Não, cara, tá errado. Isso destrói uma vida, destrói tua vida, e não é só a sua, da sua mãe, do seu irmão, de todo mundo. Isso te leva pra criminalidade. Olha a quantidade de pessoas que usam crack e se tornam verdadeiros zumbis, andando na rua, cometendo crimes que nem eles sabem que estão cometendo. Mas não pode internação compulsória, porque um membro do Ministério Público, com uns deputados federais estaduais de esquerda, com um cérebro só pode ser congelado pelo ar-condicionado, que só pode dizer, porque a gente que anda aqui em carro blindado, que mora em condomínios fechado. Acho que pra entrar tem que passar pela revista. Quem não tá vendo a vida real, porque não sou eu. Eu, quando preciso ter um trabalhinho da escola, eu tenho que ir na rua comprar cartolina. Então, assim, eu defendo muito isso. Pô, a gente tem que votar em pessoas que sinta na pele o que a gente tá sentindo. Eu vou votar numa pessoa... Pra mim, Fabiana, o que pra você é caro? Pra mim é caro um serviço de segurança pública adequado. Porque é ele que vai determinar o valor do seguro do carro que eu pago, ele que vai determinar as oportunidades de emprego dos meus filhos, ele que vai determinar se eu consigo ir à praia, que horas que eu consigo voltar de um shopping, essas coisas todas. O produto que você compra e entrega vai determinar o frete, quanto que ele custa. Exatamente. E até se entrega. Até se entrega. Porque tem lugar que ele não vai chegar. Pois é, tem... Então, tô te ouvindo e eu penso assim, as pessoas às vezes falam, a educação é ruim, a saúde é péssima. Mas eu acredito nisso, né? Eu não sei se você acredita também. Eu não sou da segurança pública, mas eu vejo assim, se você resolve ou melhora a segurança pública, você vai atacar em todas as áreas. Porque tem gente que chega aqui, não, que o meu foco é educação.
Ok. O meu foco é a saúde. Ok. Mas se você não tiver segurança pública, cara, isso você vai... Derruba as outras áreas. É gelo. É gelo. É o tema que ela passeia em todas essas caixinhas. Vamos dar um exemplo? Quando tem uma operação no Complexo de Israel. Fecham todas as escolas, fecham todas as UPAs. E aí entra a polícia. Uhum. Vamos dizer que é uma mega operação, que alguém pensou fora da caixa e botou o COAF junto, botou a Polícia Federal junto, botou a Receita Federal junto. Então a gente fez uma mega operação. Uma operação de verdade. De verdade, vamos lá. Entrou uma mega operação. Asfixiou, bloqueou bilhões de dinheiro daquela facção. Prendeu uma liderança daquela facção que estava... A Polícia Federal prendeu o cara no Espírito Santo. A Polícia Estadual foi lá, na prática, prendeu 200 fuzis, neutralizou 120 bandidos, que não foi bala perdida. Procuraram o confronto. Uma pessoa que está com um fuzil atirando contra você, ela quer o evento morte. Uhum. Então ela se submete a isso. Concordo. E vamos lá. Os policiais agindo em legítima defesa tiram 120 vidas. Aí, essa primeira onda é feita. Vocês lembram da retomada do Complexo do Alemão? Uhum. Né? Parece que... Nossa... Gente, a retomada do Complexo do Alemão... Entrou a polícia, entrou aquele monte de blindado da Marinha. E a segunda onda? Não entrou. Não entra creche. Não entra o colégio em tempo integral. Não entra creche pra mãe poder ir trabalhar. E ao invés de ter que deixar a criança ouvindo na pracinha que ser traficante é legal, que cantar funk proibido é legal, não entra ninguém pra botar pra tratar a água pra comunidade ter esgoto. Não entra a segunda onda. Aí não entra a educação, não entra a saúde. Uhum. Aí, beleza. A gente quer hoje... Como é que a gente vai fazer? Olha o tema em segurança pública, como impacta todos os polos. Vamos pegar, sei lá, 10 dias atrás, quando teve uma última mega operação. Vamos falar da Operação Contenção, que teve aquela grande operação que morreram mais de 170 bandidos, quase 200 fuzis apreendidos, aquelas coisas todas. Vamos lá, vamos pensar. Beleza, o COAF veio junto, Fabiana. Teve uma integração de forças de Polícia Federal, Receita Federal, COAF. Beleza, uma força-tarefa legal. Pegamos líderes de facções criminosas e transferimos para presídios federais. Olha aí, todo mundo se comunicando. Legal, deu certo, maneiro. No dia seguinte, cadê a escola? Em tempo integral. Pra quem ficou lá e só tava vendo o crime, pra ele entender que o crime não compensa, que é melhor ele estudar, pra ele sair dessa, que senão ele vai morrer. Não entrou. Aquela família que mora em cima de um esgoto, que tá doente, não entrou nenhum médico pra dar remédio pra ele. Continuou lá. Aí a hora que a viatura sai, vira a esquina, o bandido tá no mesmo lugar de novo e a população tá refém. Ela gosta daquilo? Não. Ela não gosta de viver. A pobreza é um indicador correspondente, crucial para entrar para criminalidade? Claro que não, senão eu era para ser criminosa. Fui pobre minha vida, eu sou pobre. Hoje, graças a Deus, eu estudei bastante, moro em Jacarepaguá, mas eu fui pobre de morar no Falé. Eu morei no Falé 509, no Morro dos Prazeres. Sabe, quando eu tive o meu primeiro filho, eu era tenente, quarto pior salário da federação, a polícia. Eu lembro eu falo muito isso com meu marido, assim, eu lembro que hoje em dia eu consigo pegar a minha filha de 10 anos, botar no carro e levar no shopping pra pular lá no brinquedo lá de cama elástica. Mas naquela época que eu era tenente, eu tinha dinheiro pra levar meu filho na praça, pra ele pular no pula-pula da praça e beber uma Coca-Cola, dividir em 2 copos. Mas eu tinha a opção de me envolver com coisa errada? Tinha, mas os meus princípios e valores não podem ser banalizados. A gente não pode achar que isso é coisa do passado. Não. A gente tem que ensinar para esses jovens, para essas crianças, que o crime não compensa. Que você só vai ter sucesso se você estudar, se você empreender, se você se esforçar, se você for trabalhar, se você honrar pai e mãe. Porque enquanto você ficar curtindo o baile funk de favela, valorizando o Zé Droguinha, o bandidinho, o usuário de droga, você vai se dar mal, cara. O resultado vem, a consequência volta pra você. E volta pra todos nós enquanto segurança pública. A DPF 635. O STF impediu as operações policiais no período da pandemia. Essa situação meio que virou cultural no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro passou a ser o quê? Importador de bandido do Brasil inteiro. Aqui é um resort, né? Um hotel, né? E é uma pra eles. péssima referência
referência, né? A gente virou referência da Negativo. criminalidade. Exatamente, os chefões do tráfico de outros estados vêm pro Rio de Janeiro. Fazer curso. Você acredita que a gente colhe isso até quando, aqui, do Rio? Olha só, eu vou te falar. Eu não sei se é tão precisa. Beleza, vamos votar no Flávio Bolsonaro, a gente vai eleger um governo de direita agora. Eu não sei te precisar quanto tempo vai demorar pra gente desfazer isso. Mas eu posso te precisar de forma cirúrgica que se a gente deixar o PT ganhar essa eleição e a esquerda continuar no poder, a gente não vai só importar bandido do Brasil, não. A gente vai virar um paraíso dos bandidos do mundo inteiro. Porque a América Latina toda já trouxe tolerância zero para o crime organizado. Países da Europa, como o Reino Unido, como a Itália, também estão pensando nisso. A gente vai fazer um aniversário de um filho, vai no Mercadão de Madureira para comprar as coisas para um bolinho que a gente faz no play do condomínio. Quem de nós? Quem nunca? Né? Nós, mães, vamos pro Mercadão de Madureira, a gente vai esbarrar com o guerrilheiro da Farc. Porque o Brasil vai ser o único país que vai continuar com leis brandas. Vai sobrar só a gente, né? Vai sobrar só a gente. A gente vai continuar com a PEC da maioridade penal engavetada no Senado Federal. Então a gente vai continuar vendo o que a Zona Sul viu. Os arrastões de inverno. De inverno, é. Eu falei isso, eu falei, cara, quando chegar no verão, não vou conseguir ir na praia. Porque se no inverno já tá, eu já penso assim, nossa, eu vou, não vou, porque eu vou com as minhas filhas, Você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência? Hoje a gente não pode mais ir no entorno do Mercadão de Madureira. Por quê? Os bairros estão dominados por barricadas, porque teve a milicialização do tráfico e tomou conta de bairros inteiros. Você acha que a praia não tá obedecendo esse mesmo fenômeno? Muito. As pessoas começaram a ver, beleza, é o mesmo serviço? Não, mas o menor de idade hoje, como tem a PEC da maioridade penal engavetada no Senado, e ele sabe que até ele fazer 18 anos, ele tá liberado pra cometer o que ele quiser. E encara mesmo. Encara mesmo. E aí a gente tá falando de furto, de roubo, de dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio privado, muitas vezes latrocínio. Tá? E aí a gente vê essa balbúrdia, essa confusão toda, a grande maioria, menores de idade. Aí, Fabiana, mais uma vez, por que segurança pública a gente tem que falar sobre tudo? Porque quando tem esse problema de segurança pública, a gente consegue decretar que já houve falência na educação. Já tem falência no sistema de desenvolvimento regional. Esse cara não tem mais uma ponte para atravessar na comunidade de um lado para o outro, ele tem que pisar nas pedras ali em cima do Jacaré do Valão, entendeu? Olha, eles estão dentro da escola, né, inclusive. Exatamente. Sabe, hoje a gente vê, tem gente morrendo na fila da UPA. A saúde colapsou? Lógico, já colapsou. Educação. Eu falei aqui com vocês, cavalo taradão na escola. Olha o que a gente vê. Gente, a USP, vocês viram os movimentos lá dos alunos quebrando a USP lá, a faculdade, os movimentos... Aparelhamento nas universidades hoje para falar de comunismo, marxismo. Os caras nem sabem, estão 10 anos fazendo a faculdade, usando iPhone, mesada do papai e da mamãe, morando nos dormitórios da faculdade, 10 anos ali. Os caras vivem uma realidade paralela mesmo, né? Um mundo paralelo e querem criar um monte de nomenclatura. Beleza. Quem tá falando na liberdade? Na nossa liberdade? Liberdade de expressão, liberdade de cultuar a nossa fé. Há pouco tempo atrás, uma promotora no Rio de Janeiro teve um evento público que um pastor abriu com uma oração, chegou no final e ela repudiou o pastor que abriu o evento com uma oração. Cara, o Estado é laico. Ele não te impõe uma religião, mas ele te dá o direito de proteger todas. Se você não concordou com aquela oração, não feche os olhos, não diga amém. Mas isso não te dá o direito... Ela fez um escassel. De você ser intolerante. Intolerância religiosa é crime. E aí ela ainda chegou a um estado de demência mental de cometer intolerância religiosa sob o pretexto daquilo ser inconstitucional. Como se... Lá na Constituição, promulgamos sob a proteção de Deus. Tá na Constituição, sob a proteção de Deus. Beleza, ele te impõe uma religião? Não, mas o Estado te dá o direito
a ter qualquer religião que você queira. Você tem o direito de ter a sua religião. Então, acaba sendo pela liberdade de se expressar, de ir e vir. Dos nossos filhos terem uma educação adequada com a idade deles. Fabiana, te incomoda um banheiro de gênero na faculdade do Gustavo? Não, ele tem 18. Mas no colégio da Luísa, que tem 10, não. Ela ainda não tem maturidade. Eu vou dar pra ela a maturidade pra, na hora certa, ela entender com respeito, com... E eu sou favorável ao banheiro. A ter o banheiro pra essa turma. Diferente do masculino e feminino. Eu sou favorável que tudo seja feito com respeito. Isso aí. Mas não muito. Vou entrar no banheiro feminino, vou quebrar quem falar que não. Parece não, que é pra poder. Tipo, causar, lacrar. Não é porque eles querem realmente. Exatamente. Não é porque querem realmente fazer xixi. Não é por isso. Se fosse só porque querem fazer xixi. Ia fazendo as calças de tanta briguinha ali, não vai. Exatamente. Se fosse só porque querem fazer xixi, nós mulheres seríamos as primeiras a falar assim: peraí, que a gente vai fazer uma paredinha aqui pra você. Vai lá e faz o seu xixi. Porque nós somos empáticas, nós temos um olhar humanizado, a gente tem compaixão, sabe? É uma característica feminina, é uma característica nossa. Tem muitos homens que são? Tem. Alguns. Mas nós somos muito. Então, assim, se fosse só por isso, e aí a gente para e pensa, cara, eu não gosto de falar nomes não, mas eu vou falar, mas eu tenho pra gente contextualizar para as pessoas que estão ouvindo a gente. A deputada Erika Hilton, ela é uma mulher trans, certo? Ela é um homem de natureza, mas que se identifica como mulher e se harmonizou. Beleza, é uma mulher, deputada Erika Hilton. O marido dela é o quê? Não, isso aí é uma coisa, na minha cabeça, muito louca. A deputada Erika Hilton é um homem trans que virou mulher. Ao invés dela casar com sexo oposto, ela... Com o mesmo... É confuso. Entendeu? Sexo oposto é sexo oposto. Ela, sabe, ela é um homem no corpo de mulher, casou com uma mulher no corpo de homem. Calma aí. Então aí a gente entende. Eu contei isso pra minha mãe. Ela, Diana, é isso mesmo? Eu falei, mas por que então que ela fez isso tudo se é um casal, no fundo, é um casal hétero? Você sabe por quê? Que louco! Nichos políticos. É um casal hétero dentro de casa e fora de casa, não. Porque tem nichos políticos, tem ondas políticas. Essas ideologias, assim, mata tudo. Cara. Marielle. Gente, Marielle foi uma mulher que fez primeira comunhão na igreja. Os pais dela... Assim, eu não recomendo, porque tá no Globoplay, né? Mas é um documentário muito interessante de se assistir, porque é uma história de uma mulher, né? Eu respeito muito as mulheres, independente de que vertente, vão ter meu respeito, porque eu sei que ser mulher, criar filho sozinha, já é difícil pra caramba. Então eu não vou ser mais uma pra emperrar o caminho, não. Então o que eu puder fazer pra passar um paninho ali pra uma outra mulher pra ajudá-la a superar, eu vou fazer. Mas assim, ela foi uma mulher que fez primeira comunhão, fez festa de 15 anos com aquela roupinha branca, né? Aquela coisa brega da nossa época, né? Entregando presente para as professoras. Uma menininha, né? E ela, com 16 anos, acaba engravidando, tendo uma filha de um namorado e tal. Ela sai da escola, quando ela volta para um pré-vestibular comunitário e conhece o professor de história, Marcelo Freixo. Aí Marielle virou um produto político que já defendia uma religião de matriz africana. Ela já não era mais heterossexual, ela já era homossexual. Beleza, ela tinha uma filha pequenininha. Mas agora, porque determinados cases políticos, você precisa se modelar pra caber naquele case. E vende. Entrar na caixa. E aí, naquela caixinha ali, tem um monte de gente que vai votar naquela pessoa ali. Por quê? Porque a representatividade está invertida. Os valores estão invertidos. Completamente. A gente tá com medo de ir pra rua vestindo a camisa do Brasil. Porque, pô, sei lá, um maluco aí vai querer me tacar uma pedra aqui dessas pedras portuguesas do calçadão, achando que eu tô defendendo o Bolsonaro. Peraí. E se eu tiver, qual o problema? Então, se tiver, qual é o problema? É engraçado isso, porque assim, ó, se tu bota a camisa contrária, que nem a gente vê aqui, a gente mora aqui, então às vezes tá na Atlântica ali e passa um do Movimento Sem Terra, um boné. Vários, né? Vários movimentos sem... Mas eu acho que é uma modinha, é o meio e se tu fala mal de maconheiro aqui, vai ter uma porrada vindo aqui me xingar, porque eu tô falando mal do maconheiro. Porque é normal o maconheiro aqui em Copacabana, por exemplo, na praia. E essa galera
geralmente, eu não sei se o pai e a mãe, o cara que bota o bonezinho sem terra, eu não sei se o pai e a mãe botaria. Mas pro cara é onda, ele tem 50 anos, é um jovem de 50, 60 anos, que mora com os pais. A gente passou por isso atrás da gente na praia, né? Estava na praia com as nossas filhas, aí, pô, olhando pra lá, o sol lá na minha cara, aí chegou 3 pessoas atrás, conversando. Aí quando eu olho, eu falei assim, pô, pela voz e o papo, deve ter 15, 16, 60, no mínimo. 70 anos, mas o papo... Parece que o papo não acompanhou a idade. Falência. Cara, é uma galera das que fica ali naquela bolha. Provável. Falência da nós vamos sair pra beber, nós vamos não sei o quê. Tu acha que é assim, jovem conversando, né? De 15 anos, quando tu olha é uma pessoa. Porque assim, o jovem de hoje. não é só isso, né? Os assuntos, assim, a geração de hoje. A geração não. Vamos fazer ela tá diferente, pra não sei né? quem, vamos não sei o quê. Aí tu fica assim, cara. A Mas sociedade aí, tá emburrecendo. Exato, é porque as pessoas que, em tese, e eu falo muito, as pessoas falam, Fabiana, tu não tem medo de falar essas coisas, não? As pessoas brincam comigo assim, pô, tu vai apanhar quando tu for no mercado, né? O pessoal fica, tu tem que andar com segurança. Eu falei, tem que andar com segurança? Pô, estão quase me batendo no mercado, né? Um dia eu fui numa loja de sapato, tu é Major Fabiana? Uma loja de Santini no shopping, comum, loja de sapato, normal. Anda armada, Fabiana? Eu ando... Aí quando eu pergunto assim, você é Major Fabiana, tu mete mão na arma. Não, Tu pensa assim, agora respondo a verdade ou não respondo? E o pior é que assim, eu vou sempre achar que é legal. Que a pessoa fala porque tá gostando de mim. Mas teve um dia, muito engraçado, que eu tava no shopping, a pessoa assim, você é Major Fabiana? Eu entrei nessa loja de sapato pra comprar um tênis preto pra escola da Luísa. Aqueles tênis que a gente é pra ralar 3 meses mesmo e vai perder. Pra que eu vou ficar comprando tênis caro, né? Aquelas coisas de mãe de criança pequena. Se durar 6 meses, tá no lucro. Tá no lucro. Bom pra caramba. Porque vai perder. Pra que eu vou comprar um tênis caro? O pé vai crescer. Coisa normal de gente comum. E aí o cara falou assim, a senhora não é Major Fabiana? Eu falei assim, fiquei toda boba, né? Falei, sou. Eu falei assim, deve gostar de mim, né? Deve me... O que a senhora tá fazendo no Rio? Não devia estar em Brasília, não? Aí eu olhei assim pra ele, eu falei assim, não, hoje é sexta, não tem sessão. Aí eu virei de costas e saí logo, porque eu falei assim, meu Deus, a pessoa não gosta de mim, sabe? E é difícil pra eu lidar, às vezes, com as pessoas, porque eu não sou uma delas que vai olhar alguém com boné do MST. Eu não sou essa mulher e vai interferir, que vou interferir. Também não. Eu não Também sou. não, Eu não pra sou. lá. Eu só penso umas coisas, Exatamente. mas eu não falo. Eu só acho o seguinte, se você quer fala a verdade. Não vem aqui querer romantizar algo que é difícil pra caramba na prática, uma coisa, ou algo que é invertido, ou algo que prega roubo de dinheiro público, ou algo que prega ideologias que a gente sabe que na prática só prejudicam a família e vem querer dizer que é legal, que é hypado, que em cima de mim não vai colar. Mas eu, Fabiana, mesmo sendo policial, até porque a farda me fragiliza muito. Às vezes, eu já passei por situações na escola da minha filha, às vezes uma coisinha assim, da Luísa brigar com as amiguinhas, e aí eu chegar lá, pô, mas o menino tacou uma pedra na cabeça da Luísa. Tu tá falando assim porque tu é polícia. E eu falo assim, meu Deus, não tô falando... deixa eu ir embora antes que achem, não sei o quê. Então, assim, a farda já me fragiliza. Então, assim, eu acho que a minha função pública, eu entendi que ela deve me dar mais responsabilidade. Então, eu cobro muito isso das pessoas. Beleza, tu defende isso? Então, defenda de forma responsável. De forma que quem acredite nisso tenha condições de viver isso. Porque não dá pra tu defender... E viver outra coisa. O maconheiro... É muito legal ser maconheiro. Cara, se tu for ser maconheiro na praia, tu vai ser preso, porque fumar maconha é crime. Então, como é que tu tá querendo romantizar um termo que, na verdade, é crime? Poxa, não dá pra ficar batendo palma pra MC de baile funk de favela que tá foragido de comunidade, sabe? Que tá foragido da polícia, que tá escondido em comunidade. Aí vai o quê? Eu, como mãe, não vou deixar meus filhos idolatrarem esse MC. E você vê isso, né? Você pega o Instagram do MC, tá assim, milhões de pessoas seguindo. E quando ele vai preso e fica vigília na porta do presídio? Né? Tem isso também. Porque dá trabalho, amiga, dá trabalho a gente dá trabalho a gente desconstruir esse mundo de conto de fadas aí. É legal pra eles, porque eles estão passando fome na vida real, estão apertando. Então parece que eles querem uma ilusão pra entorpecer a realidade. Então dá trabalho falar, olha só,
esse caminho aí é um caminho que só vai te levar pra falência, só vai te levar pro caminho errado. Esse caminho aí só vai ferrar com a tua vida, da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos. Vai acabar com a vida de todo mundo que você gosta. Dá trabalho falar isso, porque você tem que explicar. Eu costumo dizer, a gente que é mãe, eu costumo dizer, é trabalhoso ser mãe? Não é dar trabalho, não. É porque tem que ter paciência mesmo. A gente tem que ter paciência pra você explicar. Olha só, essa música não é legal de se cantar. Porque não é legal se portar assim. Entendeu? Dá trabalho falar pra um filho, um homem, que ele tem que ser cavalheiro, que ele tem que ser gentil, que ele tem que olhar uma mulher e ver se aquela mulher ali, ela precisa da ajuda dele pra alguma coisa. Como o mundo já tá tão difícil. Se os meus filhos não estiverem na rua dispostos a ajudar outras mulheres, eu errei. Eu falhei como mãe solteira. Eu falhei. Eu tive um episódio há pouco tempo no quartel do meu filho, do Vitor, que ele soldado, né? Tem outras meninas soldados na sala. Eu fiquei, assim, sabe aqueles momentos que tu respira e faz, deu certo, sabe? Teve um menino lá que falou assim, não, bota as meninas pra fora da sala, que essa é tipo uma atividade muito operacional aqui, eu mexi com... Bota as meninas pra fora que elas não vão aguentar, não. Meu filho olhou pra ele e falou assim, cara, eu sou filho da Major Fabiana, acho melhor tu deixar as garotas entrar. Acho melhor tu respeitar a mulher. Tu tem noção que é minha mãe? Dizendo assim, porra, você acha mesmo que o filho da Major Fabiana vai deixar cometer esse tipo de coisa com as policiais? Não vai oportunizar as policiais femininas a terem uma experiência operacional? Meu filho cresceu vendo que mulher chega aonde ela quiser. Como é que ele vai ser o cara que vai oprimir? Não, mas dá trabalho. Às vezes, dá trabalho e essa falência, né, dos serviços públicos, né? A gente vê um monte de mulher, de mãe, de pai que tem que sair pra trabalhar. Às vezes não tem uma creche pra deixar um filho. Aí aquela criança vira produto do meio. E essa criança tá crescendo, vendo que o baile funk tá rolando, que os MCs estão ficando famosos, que o traficante tá com uma moto roubada, com um iPhone 17 na cintura. A vida é mais fácil. Por quê? Pra ele não tá vendo a polícia. Então o crime compensa. Pra que eu vou estudar? E ele cresce achando que a polícia é o mal. Exatamente. A referência dele é o quê? É o contrário, né? Inversão de valores. Ô, Fabiana, você tava falando, e até anotei aqui pra não esquecer, né? Vocês, como mulheres também, né? Hoje também é difícil pra criar o filho, porque lá atrás, os nossos pais também, eu não sei onde que a gente se perdeu aí nesse meio, porque a gente convive pouco, cara. O filho vai pro colégio, ele tem um amiguinho do colégio. Ele sai à tarde, ele vai pro inglês ou vai pra alguma outra atividade, ou um outro grupinho de amizade. O pai e a mãe chega final do dia, noite. Quando tem algum tipo de conversa ou ela passou algum perrengue ali durante o dia, geralmente não chega, dependendo do pai e da mãe, não chega pra gente. Só chega quando o caldo entorna de uma vez. Então ela começa a confiar nas amizadezinhas de colégio, de amigo e tal, e vai crescendo ali. Quando chega o sábado e domingo, que você, agora eu sou pai e mãe, vamos almoçar aqui de família, e aí, filho, cada como é que um no foi? seu celular. Já foi, cara. Por quê? Porque isso aqui é pra ontem. Chega ontem. Ele não quer resolver daqui uma semana contigo conversando. Ele quer resolver com o meio. Então, eu acho que a gente perdeu alguma coisa. Falha. E aí entra, sabe o quê? Na sua época, na minha, você pegou um ônibus. Entrou qualquer pessoa com 40, 50 anos, você dá o lugar. Metrô, você dá o lugar. Cara, a juventude hoje finge que não tá vendo. Ela pega o celular e baixa a cabeça e fica. Caraca, cadê o pai? Na própria rua, né? A gente vai passando, eles barram em você e... Prioridade, não tem prioridade, não dá passagem. Não tem. Então, tá assim, perdendo, a gente né? também falhou em algum momento com os nossos filhos. Não todos, né? Que você usou o exemplo aí positivo do teu filho. Mas em algumas famílias se falhou isso. Porra, a gente tem uma vizinha no outro apartamento. Cara, falei, porra, se eu falo assim com a minha mãe, eu posso ter idade que eu for. Minha mãe me arrebenta, cara. Vem, mãe. Burra pra cacete. Porra, tem que entrar, que não sei o quê. Eu fui olhar, eu falei, aí eu perguntei pro porteiro, cara, é a filha? É a filha? Não, assim é normal. Não pode ser essa porra Meus normal, filhos brincam comigo, falam assim, mãe, parece que não tem mãe. Os filhos falam assim, parece que não tem mãe. É isso aí. Porque eu sou aquela que... Mas tem que ser, cara. Tu vai perder a rédea. Em algum momento tu tem que dar carteirada ali e falar, opa, peraí. Quem é a galera que tá defendendo isso? Ah, sim. Né? Quem é a galera que tá defendendo isso? Quem é a galera que tá defendendo honrar pai e mãe? Quem é a galera que tá defendendo vai estudar, vai ter rede de apoio? Quem é a galera que tá defendendo, olha só, você teve filho? Mas se tu tiver uma avó, uma mãe ali,
uma avó pra ficar com teu filho, pra tu estudar, larga mesmo, mas vai estudar, vai se tornar um mulherão pra tu não depender de ninguém. Mas quem é a galera que tá defendendo isso? É a galera da direita. E a gente tá deixando a galera de um outro viés político, Fabiana, beleza, é assim que essa sociedade é dividida, com esses viés políticos, com essas diferenças, né? Tem uma galera que vai pro conservadorismo, que vai muito mais do coração da grande maioria dos brasileiros. A gente quer honrar pai e mãe, quer filhos educados, quer droga o mais longe possível da gente, quer criminalidade o mais longe possível, quer prosperidade pra gente poder cair pra dentro, trabalhar, empreender, quer que as coisas deem certo. E tem uma galerinha que tá defendendo que usar droga na universidade é legal, que respeitar professor é onda, que vender conteúdo OnlyFans é o jeito de crescer na vida. Aí, beleza. A gente não teve uma intervenção de Marte ainda. E o policial não presta. E policial não presta, exatamente. Ainda tem mais um aí, cara, que dá pra acrescentar. E essa galera ainda coloca que o pai e a mãe é inimigo. Não pode. O que eu falei, honrar pai e mãe. Isso aqui, cara. Exatamente. E passou por isso na universidade. Então, assim, ainda tem isso ainda, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa muito, sabe? Sabe aqueles momentos que a gente faz na vida? Peraí, parou. Eu acho um reset. Vai ser agora. Vai ser agora. Vão ser nessas eleições. Eu não posso manifestar porque tem gente que reclama que eu me manifesto, mas tomara, cara. Mas assim, vai ter que ser. Porque se não for, eu não sei como é que Se não for, eu vou te falar. Se não for, vai ter a consolidação do que é Cuba, do que é Venezuela. Eu tô pensando em... Que aí abriu geral, abriu porteira. Aí caiu o muro. Aí, se a gente perder a direita no governo do estado e perder principalmente no Brasil, para o campo conservador, aí o que é direita, Fabiana? Direita é o campo conservador. O que é o campo conservador? Me explica, Fabiana, pro leigo. Liberdade, família, fé. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Cultuar minha família. Eu quero meus filhos perto de mim, que cresçam bem, que cresçam prósperos, sabe? Trabalhando. Eu quero poder professar minha fé e quero também que, se o cara da esquina não for a mesma fé que eu, que legal que ele também tenha a mesma liberdade que eu tenho, mas que a gente traga Deus pro centro do debate, né? Porque quando Deus tá fora, a gente sabe que as coisas estão difíceis. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa resetar agora. Por isso que eu falo, não tem mais tempo. Não dá mais. Eu costumo brincar que, assim, a política virou coisa pra gente conversar lavando louça. Pra gente conversar lavando roupa. Pra gente conversar pegando o filho na escola. Política virou coisa pra gente conversar enquanto o cara tá moendo o patinho lá pra gente comprar no mercado. Enquanto o cara tá moendo a carne que eu vou na fila do mercado comprar, eu tô aproveitando pra falar de política com alguém. Tô vendo alguém com a camisa do Brasil, eu, Fabiana, faço isso. Eu tô perguntando, né, Bolsonaro, né, não sei o quê. Pra ver se essa pessoa é de direita, porque se não for, eu já mando seguir minha rede social, eu já vou converter essa pessoa. Porque, sabe? Porque eu falo assim... É verdade, cara. É verdade. Tem que ser. A gente tenta converter também. Porque eu tento assim, beleza. Eu falo, beleza, pela economia, de repente esse cara não tá interessado. Tá. Aí eu fico assim na minha cabeça, segurança pública, tá bom. Ele também não tá interessado, quem em um determinado momento ele teve um evento. Né? Eu vou assim, caraca, mas sei lá, mas eu acho que se eu tocar no assunto sei lá, da saúde da mãe neurodivergente. Eu adoro. Quando eu vejo alguma coisa assim, eu falo assim, caraca, eu vou ali. Porque as mães, 86% das mães atípicas são solteiras. O marido não dá conta do recado. Não aguenta o rojão e mete o pé. Então, olha que ponto que eu cheguei e que a gente tem que chegar também. Eu, quando vejo uma família em situação de vulnerabilidade, eu vou explicar a importância daquela família votar adequadamente, corretamente, pensar política. Porque quem vai fazer política contra o feminicídio é a direita. Quem vai pensar em política pública para alcançar as mães atípicas, que estão com crianças neurodivergentes, que às vezes a mãe tem 5 filhos, mas um é atípico. Ferrou, aquela família inteira parou. Vai ficar uma mãe vendo aquele filho na terapia e os 4 saudáveis dela do lado, porque ela não tem elasticidade, musculatura para dar conta de todo mundo ao mesmo tempo. Porque o pai não aguentou o rojão e meteu o pé. Então, quem vai fazer política pública para a mãe atípica, para as escolas, cara, se fosse para sair do papel, já teria saído. Escola estadual hoje, eu fiquei sabendo há pouco tempo, tá? Municipais, 100%, e algumas estaduais.
Não existe a profissão, e aí vai uma dica da Fabiana, né? Pessoal que está estudando, se profissionalizem, porque a gente vai precisar muito, se Deus quiser, de mão de obra, de recurso. Se profissionalizem para serem professores de apoio para crianças atípicas. Não tem. Não tem na escola municipal, não tem nas escolas estaduais. Aí a gente tem criança que não consegue fazer prova, não consegue se alfabetizar. Essa criança volta para casa à noite, a mãe teve que trabalhar. A mãe tá sozinha, botando um prato de comida na mesa ali. Cara, o que tu cobra dessa mãe? O que tu cobra desse seio familiar? O pai já meteu o pé, a mãe que ficou. Né? Essa mulher tá com a saúde mental, tá doida, tá com ansiedade, com depressão, com pânico, com tudo. E não tá dando conta quando desistir não é uma opção. Então, assim, é muito importante a gente dizer, olha só. Tu defende droga, tu defende apologia ao tráfico. Já foi tempo em que defender isso não ia colapsar o Brasil. Agora defender isso vai colapsar o Brasil. Então a gente não vai poder mais ter liberdade de expressão, a internet. Essa galera aí que gosta de ficar lacrando a internet, meu filho, regimes ditatoriais, a internet é censurada, tá? Já estão querendo começar, né? Imagina a hora que vermelhar de vez, né? Porque eles vão aos pouquinhos. A gente tava até conversando aqui uma vez sobre isso, aí até o Pedro falou assim, mas pô, tem uma galera que não sabe, cara. Não sabe, não tá nem aí pra política, e ela não quer saber. Ela quer delegar. Isso aí. Ela não sabe, por exemplo, que tem um caso do Banco Master com o Vorcaro que tá com fulano. Olha a importância ela não sabe que o STF... Ela não sabe nem o nome do ministro do STF. A importância de vocês, cara. Aí a galera não sabe. Podem desistir. Aí eu fico assim... de um, né? Que um todo mundo conhece. O resto... de um ministro. Mas assim, eles não querem saber, não sabem, e eles tocam a banda do tipo, cara, na boa, não muda nada. Quando fala assim, não muda nada a minha vida, dá até calafrio, cara. Porra, como que não muda? O cara não sabe que o PT vota favorável às bandeiras do crime. Que isso, cara? Tu é maluco? Mas quando tu compra um carro e faz o seguro, teu seguro é mais caro, porque quem tu vota financia lá, cara. Pega os últimos 4 anos. Olha o avanço do Comando Vermelho no Rio de Janeiro nos últimos 4 anos. Gente, é coincidência. Mas se tu conversar com essa galera, eles vão te falar, vão te dar uma opinião que não tem nada a ver com isso. Mas é declarado que o Lula prega isso. Ele usa boné do complexo, né? É como se fosse uma logo, uma marca. Tu fala assim, pô, cara, tu viu lá, o Lula entrou lá no comando, no complexo alemão, fez manifestação. Não, cara. A ministra lá, andando de moto na maré. Isso aí é porque a galera gosta dele lá e tal. Ele tem... como assim, cara? Como assim? Gosta dele, eleitoral? Irmão. Se for outro candidato, não vai entrar, cara. Eles não enxergam. Aí eu fico assim, e aí, faz o quê? Vou falar, eu creio... Comi, cara, na boa. Pega o Brasil, é grande pra caramba, não precisa ter um país tão grande. Racha no meio. Quem é da esquerda vai pra esquerda. Escolhe ficar de um lado, né? Não, e aí dá o pior pra direita. Dá o pior pra direita. Qual que é o lado pior do Brasil? Bota lá pra direita. Que a gente vai prosperar. Porra, rápido. Mas assim... Vai ter um fala-fala, né? Uma fofoquinha daqui e dali, mas vai resolver. Eu sei que eu não posso desistir, tá? Porque eu, como parlamentar, né... Eu, como um cargo público que eu estou postulando, eu sei que eu também não vou poder desistir, porque é difícil pra caramba, sozinho a gente não faz nada. Tem um bottom dourado, eu já vivi isso. Te estende um tapete vermelho, mas tu tem que fazer as pessoas quererem junto com você. Porque sozinho você não aprova um projeto de lei, sozinho você não consegue, né? Muitas coisas, a gente sabe como a política funciona. Mas assim, é importante hoje a gente votar. Primeiro, dá trabalho? Dá, mas nem precisa dar tanto trabalho, porque tem pessoas como vocês que estão mastigando essas coisas. A gente vai votar para 2 senadores. E bem, o que um senador faz? Vamos focar no que um senador precisa fazer. Um senador precisa ter moral, coragem para impeachment ministro. Porque tem ministro influenciando em escola, em educação, em saúde, legislando para impedir a polícia de fazer uma operação policial, combater um baile funk, e dar dignidade para um garçom, para um padeiro que tem que acordar às 5 horas da manhã e não pode nem dormir porque o baile funk tá na porta dele, né? Então a gente tem que votar. Qual a função do senador? Cara, só foca que um senador precisa ter coragem para impeachment ministros, para abrir CPMI, para votar favoravelmente e abrir CPMI por causa do rombo do Banco Master, do rombo
do INSS, por causa do rombo da Caixa Econômica Federal, um monte de coisa que tá drenando dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro do pagador de imposto. Tá, vamos votar em deputado federal. Qual a atribuição de um deputado federal? Cara, só foca que um deputado federal vai ter que ajustar as leis para que a gente possa ter ali essa sensação de impunidade não seja uma marca, um carimbo do Brasil. Para que a gente possa, para que os jovens, as crianças possam crescer entendendo que tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que estudar, que aí o sucesso vai vir. E não cometendo crime. Não, o fato dele ter nascido numa área pobre, tá vulnerável ali, não dá direito a ele de roubar o celular de ninguém. Não dá o direito a ele de depredar um ônibus, que quem tá dirigindo ali é tão pobre quanto a mãe dele. Às vezes quem tá dirigindo ali, ou quem tá naquele mesmo transporte, te vê, quem tá no mesmo transporte dos caras que estão roubando, moram na comunidade, às vezes só não é na mesma, mas numa comunidade tão pobre igual. Só que banalizou, os caras precisam cometer crime. Por quê? Porque todo mundo quer ser bandido. Só que não tem vaga pra todo mundo ser traficante. O número de traficantes numa comunidade é reduzido. Os caras que controlam a determinada droga, indolação. Aí, o que esse cara vai ser? Ele vai ser bandido, vai pra rua, ele vai roubar. Roubar carro, roubar pessoas, roubar estabelecimentos comerciais. Cara, que eu nunca parei pra pensar desse jeito. Eu Faz total sentido. Porque Sim. os traficantes, uma hora, eles vão ser traídos, vão morrer no confronto, vai vagar. Aí quem é o bandidão mais operacional aqui que roubou mais carro? Quem é o Chama brabo? fulano. O brabo, chama fulano, sobe e reacende. Aí ele Verdade. sentou numa cadeira mais cômoda pra ele. Que ele tá dentro de uma comunidade, com a galera. Não precisa mais ficar indo pra rua. Mas, poxa, nós fomos crianças nos anos 90. Uhum. Quando a polícia entrava, a criminalidade se escondia. Ali nos anos 2000, a gente começou a ver a milícia aparecendo, mas o fuzil ainda era uma característica das periferias de São Paulo ou das favelas do Rio de Janeiro. Hoje em dia, uma arma de guerra, um fuzil, tá numa via expressa. Hoje em dia, a polícia entra numa operação numa comunidade, num complexo de bairros dominados, né? Que se banalizou esses bairros nessa dominação territorial. E os bandidos atiram nos ônibus para atingir as pessoas que estão dentro do transporte público para tirar a atenção da polícia. Para a polícia não chegar lá. Por quê? Porque tem a barricada, porque tem um monte de jovem ali envolvido com a criminalidade. Tá valendo a pena. Sabe? Fintechs, holdings abertas, dinheiro jorrando pra caramba. Tá valendo a pena. O crime tá compensando. Então, assim, acho que tem que ficar bem claro, sabe? O que é de direita e o que é de esquerda. O que é o ser conservador e o ser de esquerda. Cara, princípios e valores. Então, galera, olha só, mastigado. Quem quer honrar pai e mãe, quem quer criar filho com dignidade, quem quer prosperar na vida, crescer, quem não quer droga para dentro da sua família, quem quer uma segurança pública de qualidade, quem quer confiar na polícia, quem quer ter a segurança de ligar 190 e saber que seu problema vai ser resolvido, vai ter que seguir uma cartilha que é votar na galera da direita, entender, pra gente resetar, pra gente voltar a um estado de normalidade como a gente vivia quando criança, né? A gente brincava na rua. Porque a gente escutava, mas era assim, era longe, né? Ah, fulano matou, teve problema, o cara é maconheiro. Maconheiro, na minha época, era o traficante quase. Pra mim, na minha mente, né? Hoje não, cara. O PT hoje tá há 20 anos no poder. Sim. Você acha que é coincidência? Não pode ser, sabe? Vamos tentar, vamos fazer esse raciocínio. Mas aí o pessoal fala, sabe o que é? Que a culpa é do Bolsonaro, que governou os 4 anos. Com 2 de pandemia. Eu falo, e me explica, como é que o Bolsonaro... Cara, como, irmão? O Bolsonaro governou 4 anos, com 2 anos de pandemia, e a gente saiu sendo uma das 4 maiores moedas do mundo. Como é que a gente saiu com estatais? A gente saiu do governo do Bolsonaro com estatais dando lucro. A gente saiu com um maior número de empregos do que de desempregos. Ele deu o 13º salário na Bolsa Família. Ele começou a transformar os auxílios emergenciais em porta de entrada e porta de saída. E qual é a porta de saída? É uma faculdade, é um emprego de carteira assinada. Não, eu não sou contrário ao auxílio emergencial, não, tá? Todos os países sérios do mundo têm que ter um auxílio emergencial. Mas que seja uma mão amiga pra te botar num lugar maior. Não dá pro PT tirar o miserável da miséria e botar o pobre na pobreza e falar, filho, fica aí na pobreza pro resto da tua vida. Até quando você quiser, você vai ficar aí. Calma aí, tu tirou da miséria, deixou na pobreza e esqueceu o cara ali? Mas o pior é que o cara aceita, cara. É isso que é difícil da gente entender. O cara aceita.
Aí tu vai na mentalidade do cara, tu fala, não, o Lula é meu pai. Pô, irmão, mas tu não vai sair disso daí. Ah, tá bom, cara, eu fico aqui, não preciso trabalhar, vou Comprar trabalhar abóbora, pra quê? Vou trabalhar pra quê, pô? Não. Ficar 8 horas aí trabalhando, 4 horas indo e vindo, tem meu auxílio aqui, meta um filhozinho ali, um filhozinho aqui, sustenta. Porque ele tá vendo... Cara, é impressionante. Porque a gente errou em 2022. E eu traduzo isso. 2018 a gente votou na direita, né? E a gente retomou ali o país pro conservadorismo, né? Assim, conservadorismo em tudo. A gente tratar a economia de forma mais liberal, mas ser conservador nos costumes, né? Em 2022, muitos de nós desacreditou da direita porque achou que os resultados iam ser muito tangíveis, muito rápidos. Mas a gente passou por uma pandemia de Covid, com uma eleição municipal no meio da pandemia de Covid. Então, assim, hoje eu consigo falar assim, cara, o cara vende o voto dele, é R$150, que absurdo. Mas no meio daquela pandemia de Covid, aquele, de repente, R$100 era 1 quilo de carne que ele levava pra casa. Ia mudar a vida dele naquele Ia mudar a vida dele naquele momento. Olha aí, o Bolsonaro ainda passou por isso, tá? Por uma eleição municipal nesse meio, em que muitas pessoas precisaram vender seus votos. E o Bolsonaro deu auxílio emergencial. Gente, eu não vou me esquecer. Há pouco tempo, eu fui numa praia no Rio Grande do Norte, e o cara que dirigia bug, né? Aquele bugueiro ali, ele falou assim pra mim. Ele não sabia nada que eu era de política, não, tá? Ele só falou assim: se não fosse o auxílio emergencial, eu tinha passado fome. Aí tu para e pensa, verdade. E a galera que vivia do turismo? Sabe? A gente pensa muito na manicure, a gente pensa muito na loja do shopping que fechou. Mas a galera que vê. A galera desse. Sabe? Somos uma cidade turística? Sim. Mas imagina tipo assim, uma península lá no Rio Grande do Norte, sabe? Aquele lugar, um povoadozinho. O cara vive do turismo real. Se não for o turismo, ele passa fome. E o presidente Bolsonaro conseguiu dar auxílio emergencial para milhões de brasileiros. E ainda assim a gente fechou um governo cheio de dificuldade, cara. Sabe? Um governo com muita resistência do Centrão, muita resistência da política fisiológica, sabe? Com ministros do STF remando contra. Importante falar sobre isso. Se chegar agora em outubro e a gente não votar na direita e deixar o Lula permanecer no poder, ele indica mais 4 ministros do STF. E a gente vai perder a oportunidade de equilibrar essa balança. Porque teremos, então, 11 supremos cidadãos do mundo se arvorando a dizer o que a gente tem que fazer nas nossas vidas sem nunca terem recebido um voto popular sequer. Isso é outro absurdo também. E quem discordar vai pra cadeia. Acabou. É assassinato de reputação, assassinato de vida social, assassinato completo. É cadeia. Estão fazendo o presidente Bolsonaro, pô. Você acha que tudo que já reviraram da vida desse homem, se esse cara alguma vez na vida tivesse cometido algum ato de corrupção, alguém não saberia? Mas é engraçado, se fizessem isso com o Lula, só uma semana, não precisa muito tempo não. Uma semana a gente ia descobrir mais coisas do que não descobriram do Bolsonaro até hoje, a vida inteira. Pega os gastos. Assim, poderia fazer isso com todo mundo. Todo presidente que entrar, cara, vamos varrer a vida do cara, vamos. O que ele fez, tudo. Ele, o filho dele. Vamos ver o patrimônio do filho do Lula. Eu vejo às vezes alguns cortes. Agora a mulher dele. Assim, quanto que a mulher dele gastou em viagem oficial? Porque assim, são coisas que tem que indignar a gente. Não, a outra era a ex, a falecida. Já falou que é misoginia falar sobre isso. Mas ela ganhou milhões vendendo... Avon. Era Avon. Avon. Então você, que não sabia de nada. Era milionária... Tu não casou com o cara certo. Tu não casou com o cara certo. Não aprendeu direito. Pois é, aí não pode... É misoginia, hein? Cuidado, a gente não pode... Isso, cara. A gente não pode... Eu falei, não posso nem mais brigar com a minha mulher, pô. Mas então a gente pode, né? Nós somos mulheres. A gente pode dizer. Eu falei pra ela assim, se eu ver uma mulher dirigindo e eu falar, caraca, só podia ser mulher, vou ser preso, pô. Vai ser preso. Vou ser preso. Aí ela fala, mulher, quando é homem, ela viu, é homem. Vai dentro da cadeia, só dá pra mim, preso lá, tudo vamos homem, não então, sabe nem estacionar vamos aproveitar e vamos falar, nós somos mulheres, falar assim, dona de casa, você que tá indo pro mercado com R$100 e não consegue comprar a compra da semana, você que tem R$100 e não consegue comprar nem carne, olha a primeira-dama, vê se a primeira-dama te representa, uma mulher que gastou milhões, só no último ano, com passagens, com estadias, com luxos. Porque eu acho assim, eu costumo brincar, né, que o camisa 10
não é mérito, não é alívio não, tá? É responsabilidade em dobro. Você ser a primeira dama de um país não te dá um alívio cômico, não te dá uma licença poética pra você viver a vida, não. A primeira dama de um país, você tem que ter um símbolo. Referência. É uma referência para as pessoas olharem e falar assim, cara, eu quero ser aquela mulher ali. Vale a pena ser aquela mulher ali. Mas vale a pena ser uma mulher que, na primeira oportunidade, vai em público e xinga um líder de um país? Xinga. É isso que uma mulher tá levando pra rede social? Um palavrão? É essa mensagem que a mulher tá levando pra rede social? Um palavrão em inglês ainda por cima? Tu imagina se fosse a Michelle Bolsonaro fazendo isso quando o Bolsonaro era presidente. Cara, ia ser uma gritaria. Uma gritaria. É porque depende muito do lado. Depende muito de quem faz. Depende mais da gente. Mais de nós, conservadores, pessoal de direita, a gente entender que a gente precisa se unir. A gente fragmenta demais o nosso poder, a nossa força, porque a gente não tá acostumado, sabe? Eu acho que a gente precisa despertar pro deadline. Porque é o que você falou, Fabiana. Será que a gente reseta do outro jeito? Eu posso te dizer. Se a gente perder agora, a gente reseta pro ruim. É, muito. E assim, é sério. Tu vai no Mercadão de não. Tu vai pro Mercadão de Madureira, tu vai encontrar um guerrilheiro da Farc lá. Porque na Colômbia não vai mais poder ser guerrilheiro. Porque se for, vai acontecer o que tá acontecendo em El Salvador. Tu vai pro presídio, incomunicável, né? E aí as leis eles vão priorizar o bem-estar social. Vão priorizar a comunidade, o pessoal que tá tendo seu carro roubado, seus familiares sendo assassinados. Estão começando a priorizar as pessoas de bem. A gente já tá vendo essa inversão de valores no Brasil. Se a gente perder a eleição, não vai ser mais inversão de valores. Vai ser a cartilha deles, o manual do PT. Finalização dos valores. PT sendo PT, esquerda sendo PT, um modelo de país. E aí vai ser difícil a gente retornar, tá? Eu converso direto com ele. Eu falo, caraca, se ganhar mais agora os 4 anos, né? A gente tá lascado. Então, mas a gente tem que pensar em negócios. Porque, assim, vai ser mais ladeira abaixo ainda do que já tá. Porque... E aí, como é que a gente cria filho? Olha que difícil, cara. A gente vai montar uma agência. Você faria um podcast com a gente lá no Paraguai? Nossa! Vai montar o Paraguai tá bom. Vamos montar agência de viagem. Vamos começar a comprar um monte de coisa lá pro Paraguai lá. E, cara, se der ruim, todo mundo pula o muro pra lá. Vou falar, assim... Não tem praia. Olha que país lindo que a gente tem, cara. Sabe? Quem diria que um dia, né, a gente ia pensar. Quem diria que um dia, né? Cara, assim, contra, assim, é legal falar, cara, que olha só, galera. Real, assim. É legal virar e falar assim: olha só, gente, desmatamento ilegal aumentou no governo Lula, tá? A galera aí da Lacrolândia, vamos dar uma olhada aí, desmatamento ilegal aumentando. Estão construindo aquela musiquinha, estão atualizando a musiquinha. Exatamente. Olha o tarifaço aí. O governo, gente, é o presidente do mundo, a maior potência global, dizendo com todas as letras a tarifa nos serviços brasileiros, que quem tá pagando a conta somos nós, contribuintes, é por conta da falta de traquejo, da falta de política, das práticas de corrupção do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. A culpa é dele. Cara, eu vou te falar, eu não quero nem ser amigo de quem vota no Lula. Sabe, tá nesse ponto que assim, tu tá interferindo na minha vida de forma direta. Tu tá interferindo no trabalho dos meus filhos, na escola do meu filho. Sabe, meu filho faz o ERJ. O pessoal tá aparelhado. Professor, não tem reajuste, não tem salário, não tem valorização profissional. O professor, o policial. E tu acha que é o governo de esquerda que vai valorizar a policial? Interessa para um governo de esquerda fortalecer a polícia. Eles querem acabar, né? Eles querem fortalecer o crime. Porque aí ele tem curral eleitoral, né? Ele joga obra pública pra dentro da comunidade. Olha o PAC aí. Obra pública pra dentro da comunidade. Eu achei muito legal. O Bolsonaro, né? Ele teve uma sacada muito, muito boa. Porque assim, lógico, apontar erro é mole, né? Mas, cara, o cara tá preso, tá em casa, tá definhando. A gente tem que falar. O cara... Me fala o último presidente que teve uma sacada de botar Tarcísio com Rogério Marinho pra tratar de desenvolvimento regional e infraestrutura. Os caras deram onda. Botaram água no Nordeste. Asfalto onde nunca imaginaram que ia ter asfalto. Olha o Tarcísio voando em São Paulo. Tu acha que quem foi que olhou, quem foi que pensou Tarcísio no meio de uma consultoria legislativa e falou assim, vem aqui tomar conta das obras. Você acha que Tarcísio roubou?
Isso nem chegava. Eu falo pra vocês, não tinha corrupção no primeiro escalão do governo Bolsonaro. Podia ter no segundo, no terceiro, eu não sei, porque eu já não me envolvia tanto. No primeiro escalão não tinha. Uma série de ministros. Não, e aonde teve problema foi tirando, né? Foi tirando. Aonde foi identificado é o que a gente fala, igual a polícia, né? A gente Sim. não é casa de reabilitação. Deu problema, corta Não, na vamos carne. vamos mexer. Corta na Até carne. investiga, vê o que foi. Ah, beleza, tá fora. Entra A outro. gente viu, E aí vai. o presidente da Caixa Econômica Federal acusado de assédio. O presidente Bolsonaro fez o quê? Tira. Rua. Até hoje, não tem Sem dó. Sem dó. É. A gente viu até o próprio Moro, cara. Cara sério, mas que em determinado momento flertou ali com o PSDB, o presidente falou, cara, você não tá no projeto? Não tá de cabeça? Não tá completamente dedicado a mudar o Brasil? Não vamos... E assim, a cada traidor que a gente descobria, parecia que a gente tava retrocedendo um ano. É. A cada um que a gente olhava e falava assim, esse aqui a gente pode contar. Quando a gente ia olhar, É. tinha pô, Joyce, Alexandre Frota, um monte de gente que a gente imaginou que ia ajudar, que tinha um poder de ajudar a garantir a pavimentação do solo daquele presidente para ele governar o Brasil e entregar pra gente o que a gente queria. Deus, pátria, família, criança na escola, criança praticando esporte, merenda de qualidade na escola, colocar essas mulheres para trabalhar, dar uma oportunidade para as mulheres que o marido larga, para essas mulheres voltarem pro mercado de trabalho, porque a gente sabe, mulher é demais. Se tu der uma oportunidade para essa mulher, tu representar essa mulher, se tu garantir a vaga para aquela mulher que passou no concurso público e por algum motivo ela tá gestante, garante a vaga dela no concurso público. Deixa ela ser mãe e ela trabalhar fora, tu aprender como é que é tocar um lugar. Dá isso na mão de uma mulher. Mulher brinca, ensina, dá aula de fazer qualquer coisa. Ô, Fabiana, legal também, você tá pontuando, eu tô lembrando de alguns nomes aqui. A esquerda também não aceita traidor, né? Porque assim, ó, você é da direita, traiu a direita, a gente até falou aqui outra vez. Você trai a direita, a esquerda fica com o pé atrás com você, ela não te aceita. E aí a gente viu um vídeo, cara, eu não vou lembrar se foi a Soraya Sopa de Letrinha lá, que era bolsonarista, Sim. foi eleita, né? E aí A bruxa. meio que tá indo pro lado de lá e ela tava numa manifestação e o pessoal, traíra, falsa. Ela, não, eu tô com Foi ele que me vocês. traiu, Eu tô com você. Não, ela na esquerda. né, Então, ela tentando falou que entrar. foi o Bolsonaro que traiu ela, não foi ela que traiu o Bolsonaro, Ela, não. não, eu tô com vocês. E tipo, cara, vai ficar no meio do caminho, irmão. A gente vê, a Joyce ganhou pra quê depois? Pô, tem um aqui no Rio, um pastor também, que, cara, vai ficar no meio do caminho. Ah, sim, Vai com certeza. ficar no meio do caminho. Vai ficar. Nem síndico se elege. Vou falar, concordo com você. Vai e assim, ficar. até porque quem tá nesse meio sabe muito bem quem é quem. E pra mim, o pior, ele, é porque ele é pastor e puxa essa bandeira, né? Da igreja. Acaba tratando com... E eu acho lindo os comentários quando ele posta alguma coisa. Porque a galera vai lá e massacra. Porque, cara, Mas olha o que eu te tirou falei. o pirulito e começou Olha o que eu te a falei olhar do pra outro poder da rede lado. social. É. Olha o que eu te falei. Cara, vamos votar em fulano de tal. Não representou a gente? Vamos, cada um com seu CPF, com seu celularzinho. Esculacha aquele cara na rede social. Eu falo pra vocês, político treme. Treme na base. Porque ele vai falar assim, eu vou perder a próxima eleição. Eu tive um que me bloqueou. Que eu queria muito a assinatura dele lá em Brasília, ele não assinou, ele foi lá e me bloqueou. Por quê? Sabe por quê? Porque eles têm medo. Todo dia, cara, era o copia e cola. Eu pegava lá, bum, 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 bum. Aí eles copia e têm cola. medo da rede social, Botava eu tô 10, falando. 15. Não, e arrasta, né? Porque aí bota um comentário pô, assim, aí ele o outro bloqueou. vai lá Aí e o tem uma outro coragem o algoritmo de fazer. entende e joga pro debate e vai vir um monte. Então, assim, não é fácil você chegar... Eu tenho 30 anos de vida pública, sabe? Não é fácil, sabe? Chegar e falar assim, pô, eu vou entrar... Mas por que, Fabiana? Peraí, teus filhos já estão grandes, já estão criados, tu tem um emprego, tu tem um bom salário. Por que ser política? Você não vai roubar, você não vai fazer coisa errada, tu não é da treta, porque se fosse da treta, a gente já saberia, né? Tu já estava envolvido em alguma coisa aí, já teria aparecido. Por quê? Porque tem 513 pessoas lá que podem mudar a vida dos outros. Se eu não for e ficar na minha zona de conforto, vai subir vai entrar um que vai pra sacanagem, que vai pra treta, que não vai olhar pra uma mãe que precisa de um suporte, porque eu sou mãe solteira. Não vai olhar pra uma criança que precisa de uma educação de qualidade pra chegar numa universidade pública, como eu consegui dar pro meu filho com 17 anos passar por uma faculdade. Se tudo der certo, ele vai sair empregado e vai ter a família dele, vai ter o trabalho dele, vai ser, sabe, para conseguir entregar para as pessoas
um serviço de saúde adequado, uma atenção para a mulher, sabe? Eu falo coisas hoje, eu tenho a oportunidade de participar do plano de governo do Douglas. E eu converso muito isso com o Douglas. Olha só, a gente tem que entender a mulher como um ecossistema gigantesco. A gente tem que falar da creche pro filho dela. A gente tem que falar que essa mulher precisa de terapia hormonal, precisa tratar o climatério dela, a menopausa dela. A gente precisa... E eu consigo hoje ser essa pessoa que fala pro nosso, sabe? Uma pessoa que eu vou votar para governador, eu só tenho um voto. Então eu digo... Sabe, eu digo de quem eu oriento. Por favor. Eu digo de quem eu oriento. Então, assim, eu tenho condições de chegar nele e falar, olha só, a gente tem que tomar conta da segurança pública? Tem. Mas a gente tem que chegar pra policial militar, mulher, que é mãe, que mora em Casimiro de Abreu, essa mulher não pode estar trabalhando no centro da cidade. Porque quando essa mulher trabalha longe... É um núcleo familiar que tá desfeito. Então a gente é o quê? Essa mulher não vai conseguir entregar um serviço bom, porque ela tá preocupada com os filhos que estão com a avó. Imagina o filho doente, cabeça. Imagina o filho doente. Essa mulher aqui, ela vai conseguir entregar um serviço adequado? Não vai produzir. Não vai produzir. Mas não é só como policial, não. É como médica, é como qualquer coisa. Então vamos mirar na gestão de pessoas pra gente alcançar a gestão de desempenho. Porque é possível, dinheiro tem, investimento tem. O que tá precisando? De gente que arregace as mangas e fale, eu tenho condições de criar uma política pública para cuidar de saúde mental da tropa. Me dá os meios que eu crio, eu executo. E eu te digo que funciona, porque eu já fiz na PRF, eu fiz uma política pública, na época a PM do Rio não se interessou por questões políticas, era o Itzel, não sei o quê, mas a PRF se interessou. E a PRF hoje tem um programa chamado Vida PRF, que eu escrevi, eu criei. A PRF e a PF se interessaram e hoje eles já cuidam de saúde mental da tropa. No meu último ano de mandato, 17 policiais rodoviários federais que tentaram suicídio tinham voltado para a tropa para trabalhar no serviço ativo sem problemas, porque tinham tido o suporte psicológico adequado. Então, assim, esse olhar humanizado, diferente, que sai da caixinha e que vai olhar para o ser humano como ser humano, para a mulher como mulher, tem que ter. E eu acho que eu tenho possibilidade de fazer isso. Então, assim, cara, tem dia que é difícil pra caramba, porque eu tô aqui, mas eu tô com 3 filhos em casa. Sabe? Eu tô com um cesto cheio de máquina pra lavar, porque eu só tenho que pregar segunda e quarta. Sabe? Eu tenho que lavar roupa. Eu tenho... A louça tá cheia de pia. A pia tá cheia de louça. Porque ontem à noite eu cheguei morta, não lavei louça. E hoje já fui pra São João de Meriti de manhã, Nova Iguaçu, e atravessei a cidade inteira pra estar aqui. Mas assim... O que seria mais fácil? Ah, vou nada. Se tem pinça, chuvinha, eu vou pra casa. Não vou. Eu vou lá dar minha cara a tapa, porque tem um monte de gente que tá sofrendo como eu tô, mas que não tem a capacidade de transformar o seu conhecimento, a sua voz, em política pública. Então, se eu desacreditar que tem gente como eu, que pode transformar a vida das pessoas, cara, apaga a luz. É o que eu falei pra vocês. Se o meu filho, com 21 anos, na época, de 20 para 21, que nunca passou necessidade financeira, que estava fazendo uma boa faculdade, o meu filho virou para mim e falou assim, mãe, você me deixa ser soldado da PM? Eu sei que a PM tá negligenciada, tá abandonada. Eu sei que ela tá sofrendo com descaso, com abandono de décadas, sabe, de pessoas que só usaram a PM para fins eleitoreiros, para programas maquiados. Eu sei que a PM tá ruim. Mas se eu viro pro meu filho e falo, não vai, isso significa que eu não acredito na PM. E é o contrário. Eu acredito na instituição. Eu sei que ela tem como melhorar, não só pra dentro, pro policial poder ser um policial melhor, pra ele chegar em casa ser um esposo melhor, ser um pai mais carinhoso, ser um filho mais atento às demandas dos pais que estão idosos e que contam com ele pra levar num hospital, ou pra dar um suporte ali na internet, ou pra fazer um pix, alguma coisa. Mas eu também quero que esse cara, quando ele coloque a farda, ele tenha suporte pra ir ali na rua e virar um super-herói pra entregar a nossa praia, pra gente poder ir pra praia tranquilo, pra entregar a rua, pra criança jogar queimado. Eu queria que a minha filha soubesse como é legal jogar queimado na rua. Eu queria que a minha filha soubesse como é legal, 10 horas da noite, poder brincar de pique-esconde na rua, sabe? Eu queria que os meus filhos soubessem que é de boa vir no ônibus
quando sair da escola, com a camisa da escola, que não vai ter uma ganguezinha, um outro grupinho pra te bater, sabe? E, sabe, eu quero que a minha filha queria que a minha filha andasse num transporte público e não fosse assediada sexualmente. Igual eu andei e nunca sofri isso. Só que hoje em dia as coisas estão deturpadas. Muito. Sabe? Então eu quero, sabe? Eu conclamo, quem tiver essa força de vontade, quem puder, sabe? Mas tem que ser de verdade, não pode ser fake, não. Porque a batida é frenética, sabe? Se for fake, se vier, sabe? Se não souber brincar, não desce pro play, não. Sabe? Se quiser entrar na vida pública, entra, mas entra de verdade, mergulha. Porque vai ficar doente, porque eu fiquei doente quando a Carla Zambelli foi presa, quando o Daniel Silveira foi preso. Eu fiquei mal de cabeça. Fiquei mal. Vai ficar doente, vai sofrer covardia, vai sofrer injustiça, mas vai valer a pena. Porque tu vai entregar coisas sérias. Eu, enquanto deputada, aumentei o valor da redução de IPI para carro de pessoas com deficiências de 70 mil para 200 mil. Eu aumentei o prazo das mulheres que passam no concurso público. Às vezes a gente fica 5, 6 anos estudando num cursinho. Abre um edital, a mulher vai lá, passou na prova, mas está grávida. Eu aumentei de 3 meses para 6 meses o prazo que essa mulher pode voltar e assumir seu cargo. Porque, pô, a gente sabe, nós somos mulheres. Em 3 meses a gente se recupera para fazer uma prova de abdominal. A gente tá com o peito cheio de leite. Como é que a gente vai fazer uma prova de flexão com o peito cheio de leite? Não tem condições. Então eu, como mulher, aumentei. Eu sou autora de uma emenda que no programa habitacional para policiais, para agentes de segurança pública, eu incluí as pensionistas para que elas tenham um subsídio do governo para comprar uma moradia, um programa habitacional num local mais seguro. Então eu fiz um monte de coisa legal. Beleza, eu esbarrei um monte de coisa ruim também, esbarrei. Mas isso não vai me fazer parar. Sabe? E eu acho que todo mundo, dentro da sua especialidade, dentro da sua capacidade, beleza, eu sou um jornalista. Eu vou furar minha bolha, eu vou ser um jornalista e eu não vou parar. Porque vai ter um monte de gente tentando me parar. Mas eu vou fazer o que o meu coração manda eu fazer. E a gente vai ver. Todo mundo vai ter condições de entender se aquilo é de verdade. E se te transmitir verdade, principalmente agora, vai lá e vota. E acompanha. Se essa pessoa não te representar, fizer alguma coisa que não tá de acordo com que... Não vota de novo, mas vota em outro que te represente. Que uma hora vai dar certo. Uma hora, o que tá lá, que a grande maioria não tá nem aí pro que tá sendo votado, vai ser o contrário. A grande maioria que tá ali vai estar preocupado. Aí vai vir um ministro do governo, não importa, se não for bom pra minha categoria, eu não vou fazer, eu não vou ceder. E a gente vai começar a entender a assessoria parlamentar como estratégica e vamos ter forças de segurança, como a gente tem em outros países. E vamos ter transportes, mobilidade urbana, como a gente tem em outros países. Porque a gente passa de uma consolidação do parlamento e um posicionamento social que a gente tem enquanto pessoas. A gente tem que parar de ficar batendo palma pro que é errado e parar de ficar glamourizando bandido, pessoas erradas e injustiça. A hora que a gente se posicionar enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto mulher, enquanto filho, essa sacanagem acaba. O que você fala faz sentido também, porque hoje a gente acompanha, né? O que você faz, eu te sigo e vou lá acompanhar. Deixa eu ver se você tá fazendo o que combinou aqui. Beleza, não fez, não? É o que você falou. Vai lá e detona. Vai lá, me puxa mutirão, me detona. E principalmente, quando eu meter minha cara de novo e pedir teu voto, não votem. Votem em outro. Mas votem quem te represente. Sabe? Isso é o mais importante. Antigamente não tinha isso. Você vota e acabou. No papelzinho lá, tu não tem rede social. Hoje não, você acompanha. Lembra que antigamente se votava em artista? A gente chegou a votar em Tiririca, tu lembra disso? Não, a gente não. Eu não. Teve alguém que foi zoar. Esse pecado eu não cometi. Os políticos eram os milionários, os políticos eram os artistas, eram aquelas pessoas que pedem o teu voto e depois não voltam nem pra dizer obrigada. Entendeu? E aí, qual é a razão da gente votar numa pessoa... Pra mim, Fabiana, qual é a razão de eu votar numa pessoa que não vai, que depois que foi eleita, não vai fazer mais compra? Então ela não vai saber mais que o biscoito, lá, o Chocolice, que meus filhos adoram, tá caro. Viu? Chocolice. Tá caro. Que é absurdo aquele biscoito tá R$6,90. R$7. Sabe? Que é absurdo. Porque é o biscoito que meus filhos mais gostam. Eu compro traquinas, ele... Fica lá. Agora lá em casa, Chocolice, não, e o Leonardo fica assim, R$7, mas não tem nem marca. Qual é a marca disso? Eu falo pra ela, porra, eu nunca ouvi falar nesse biscoito. Exatamente, ela, pô, isso é muito velho, cara. Como é que eu vou votar em uma pessoa que não vai saber que no mercado o Chocolice tá caro?
Sabe, eu não vou. Sinceramente, o meu sarrafo, pra eu votar, tá bem alto. Eu gostaria muito que as pessoas também tivessem um sarrafo alto. Vou dar um exemplo. Eu senti uma coisa que eu senti na maternidade que requereu muita dedicação de mim: amamentar. Eu amamentei meus 3 filhos, 6 meses só peito. E até 2 anos eu consegui levar a amamentação, mesmo trabalhando em quartel. Tinha dia que eu chegava do batalhão 10 horas da noite, minha filha me parava no quintal de casa, eu sentava no quintal de casa, ela já vinha pro peito. Porque meu peito tava cheio, ela precisava mamar. Tava o dia inteiro sem mamar. Não era a refeição exclusiva dela, mas ela ainda... Então, tipo assim, pra mim, votar, eu preciso votar numa mulher que já tenha sentido o perrengue que é trabalhar fora como se não fosse mãe, e ter que ser mãe como se não trabalhasse fora. Então, esse é um sarrafo moral alto. Como pra você pode ser um homem que sei lá, que precisa empreender. Como pra outras pessoas, uma pessoa que tenha o quê? Uma educação de qualidade. E aí a gente vai votar em quem representa a gente. E principalmente quem tem condições de fazer. Você tem 3 quesitos, né? Você tem a mulher, você tem a policial e você tem a deputada. Então você tem quem viveu na segurança pública, de quem trabalhou por ela. Eu tenho. Você tem os 3. Eu costumo dizer que eu tenho todos os motivos do mundo pra desistir. E é por causa disso que eu não vou desistir mesmo. Porque eu sou ruim. Entendeu? Eu tenho todos os motivos do mundo pra dizer assim: cara, fica onde tu tá. Não quero mais isso. Sabe? Fabiana, pra que tu vai meter tua cara lá? Porque assim, por que tu vai pedir voto na rua e as pessoas cuspirem em você, as pessoas te darem o título eleitoral e eu falo assim, por que tu quer dar o título? Não tô entendendo. Pra que tu vai se colocar na internet e as pessoas te xingarem? Desgraçada, que não sei o que lá. Por quê? Aí eu sou bem clara, eu falo assim, porque meu filho tá indo pra faculdade de ônibus. Porque meu filho mais velho é soldado da PM. Porque eu tenho uma de 10 aninhos que tem acesso ao celular, que às vezes me pergunta, mãe, que música é essa? Que estilo de música? E eu tenho que explicar pra ela, cheia de dedos. E é uma menina que vai pra psicóloga uma vez por semana, porque ela não dá conta de entender o que tá acontecendo com a realidade que ela vê em casa. Então, é diferente. Eu não posso achar que isso é banal. Tem gente que passa pelos mesmos perrengues que eu, mas que não tem o suporte que eu tive. Ou às vezes não enxerga, Fabiana. Não enxerga. Ela tá na bolha, ela tá nem aí. E aí é a rotina do dia. Acorda, trabalha, vem, o filho vive. De novo, é o ciclo. Tem gente que eu costumo dizer isso muito pros meus filhos. Não se acomoda, exatamente. Eu falo muito isso com meu marido. Às vezes a gente vê uma coisa, eu falo assim, cara, eu tenho dificuldade de ver a pessoa naquela situação, porque eu nunca me acomodei, sabe? Eu sempre estive num lugar, né? Meu avô, eu já falei nele aqui, né? O maior amor da minha vida, ele morreu com 104 anos, ele falava assim pra mim, eu vou ser seu padrinho, mas quando você sair o outro posto, eu quero ser de novo. Tá bom, eu vou ser agora, mas no outro eu quero de novo. Porque ele falava assim pra mim, eu vou morrer, eu não vou te ver capitão. Aí eu saía major e ele tava lá ainda. E aí ele votou em mim pra deputada federal com 100 anos. Ou seja, eu tinha uma pessoa ali do meu lado dizendo o seguinte, ó, vai pra próxima que eu tô do teu lado. Vai pra próxima. Eu tive. Mas e as pessoas que às vezes não têm, sabe? Que eu possa ser essa pessoa pra muita gente. Que eu possa ser, às vezes, que audácia, Fabiana. Mas não, que eu possa ser pra muitas pessoas um suporte de enxergar uma pessoa comum, igual a todo mundo, que passa pelas mesmas dores, que sangra igual a todo mundo e que fez das suas dificuldades o seu maior combustível pra brigar numa outra trincheira. Porque quando com 17 anos eu escolhi CPM, também não foi uma escolha fácil. Eu podia ter sido dentista, podia ter sido farmacêutica, podia ter sido um monte de coisa. Sendo mulher, né? Mulher, uma patricinha, uma filhinha de mamãe com 17 anos, que não tinha policial nenhum na minha família. Lá nos anos 90, a gente via aquele policial, o bigodudo, com aquela arma, A gente não tinha noção de humanização na rede social, não tinha nada disso. Então, eu sempre fui acostumada a fazer escolhas difíceis na minha vida. Mas pra mim, eu sempre consegui ver que valia a pena, sabe? Sempre consegui ver que valia a pena. Porque eu também me inspiro muito em mulheres, em pessoas firmes, em pessoas fortes. E eu preciso ser dentro de casa essa mulher firme e forte. Porque eu tô criando 3 pessoas que eu espero que eles estejam vendo uma mulher firme e forte, que apesar de tudo não desiste. Porque se a gente se acomodar, já era. Não dá pra se acomodar em nada.
A gente não entregou a lembrança, né? Fabiana. Tô olhando ali. Vou encerrar e vou te agradecer, porque você só enriqueceu a nossa Marcar uns tarde. Eu 3 não te podcasts entreguei, com você. porque a gente já começou a falar. Mas é uma blusa pra você, pra você fazer os seus exercícios. Eu ia falar que a gente avalia quando a pessoa recebe, se ela abre ou não. Mas você saiu abrindo, não vou falar. Esquece, adoro. Nossa, que máximo! Fazer atividade física. E vou postar lá na rede social. Isso, Não, é engraçado que esse tipo de camisa aqui, meus filhos roubam de mim, que tudo joga bola, joga futebol, eles adoram. Ah, de futebol, eles adoram, né? Verdade. Nossa, amei. Muito obrigada. Uma honra, é um prazer. Muito obrigada. Desculpa se eu falei demais. Não falou Pô, a demais. gente ama. É. Quando não fala, aí é ruim, mas quando fala, a gente ama. A gente não conseguiu fazer uma pergunta aqui, mas foi maravilhoso. Gente, Não, mas olha só. Tô brincando. Mas ela já falou tudo que tá aqui. Tô brincando. Você quer deixar, Foi só pra deixar ela vermelha lá. Você quer deixar uma mensagem final pra quem tá ouvindo a gente agora? Eu queria pedir para as pessoas me seguirem nas redes sociais. Eu acredito Qual que é muito. o Instagram? Fala aí. @Major Fabiana. @Major Fabiana, DepFed. Mas joga Major Fabiana que já vai aparecer. Tá. A gente coloca depois também. Eu na acredito descrição. muito Vai entrar. na transformação através da informação, né? E ali na minha rede social eu faço isso. Eu me posiciono sobre tudo, sabe? Porque eu me posiciono, não só me posicionar. Eu vejo. E eu digo o que eu vou... Cara, na minha ótica, pode ser que não seja a melhor, né? Ela possa ser aprimorada por colegas que eu vou ter ao longo do meu caminho. Mas eu já digo qual é a saída. Alguma coisa eu vou ver. Eu não só opino por opinar. Então eu gostaria que as pessoas seguissem a minha rede social pra avaliarem, né? Vão ver aí alguns dias importantes que elas vão poder avaliar vários perfis e que eu seja mais um perfil a ser avaliado, né? Para que na hora certa as pessoas possam fazer as melhores decisões. E eu creio de verdade que o povo brasileiro dessa vez vai fazer uma opção adequada com as nossas necessidades. E eu queria muito agradecer, dizer que eu admiro demais o trabalho, poxa, dos jornalistas que hoje em dia, sabe, a despeito de tudo que tentam travar, barrar, censurar, impedir, dificultar o trabalho de vocês também é uma trincheira diferente, mas que nem eu, também estão pulando um monte de fogueira todo dia para levar para as pessoas conhecimento, informação e pedindo para que as pessoas tenham essa vontade de conhecer um pouquinho mais, né? Isso é muito importante. Então, agradecer o carinho, dizer que eu estou à disposição. Eu quero voltar aqui durante a campanha. Vambora, e depois do resultado, independente do resultado, eu gostaria de voltar aqui de novo. Quero ver. Sabe? Porque... Hoje a gente vai lá em Brasília. Muito importante. Marca lá em Brasília. E vou falar, no meu primeiro mandato, muitos eleitores meus iam a Brasília, tá? Muitos eleitores, principalmente da polícia. Eu queria passar uma semana, vambora, vamos pra Brasília. Eu queria conhecer o ministério tal, e tem a liturgia do cargo, né? O deputado consegue levar você pra conhecer qualquer ministério. E é isso, cara. É a participação popular. É quando a pessoa entende que deixa eu ver o que esse ministério da família aqui tem de bom pra mim. Exatamente. E aí, quando a pessoa entende isso, quando a pessoa entende que tem um Disque 180, um aplicativo Rede Mulher, que tem um botão de pânico pra fugir da violência doméstica, quando ela começa a entender que tem pessoas pensando sobre diversos temas, elas só estão sem força. E que a força, a visibilidade, quem vai dar é o eleitor comum, é o trabalhador, é o pagador de imposto, é o pai e a mãe de família. A gente vai mudar e evoluir como sociedade. A gente não pode perder a esperança, não. Verdade. Às vezes a gente fica bem com a bateria lá embaixo. Mas aí depois a gente conversa assim com umas pessoas assim, aí revigora, entendeu? Dá um ânimo, porque dá um ânimo. Pessoal, é isso. Então, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Segue o perfil da Fabiana. Repete primeiro. Major Fabiana. Major Fabiana. DepFed. Deputada federal. Deputada federal. Só Major Fabiana, você já vai achar que é bem fácil. E mais o quê? Mais algum recado? Só isso. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de mandar esse episódio para alguém que precisa entender um pouquinho mais de política. Ela separou ali muito bem o que faz um senador, né? Que é muito importante as pessoas saberem, vereador. Deputado então, assim, federal. Então ficou bem rico de informação. Ficou bem claro. Bem você claro. Não entendeu, muito obrigada, Fabiana. Eu volto. Beijo. Obrigado, obrigada, gente. Valeu.